é exatamente isso que ele falou, é assim, ó, o paciente chega aqui na queixa no consultório, talvez a Amandinha pegue muito assim, eu acho que, sei lá, 90%, tá, das Nossa, acontece muito mulheres. isso aí. "Doutora, eu tô me sentindo muito cansada". E aí chega com os exames estão normais, entre aspas, Uhum. porque valor de referência eu falo sempre para elas que é muito subjetivo com a resposta que Sim, você sim. quer, mas os exames estão normais. Não é possível, eu tenho um problema na tireoide, não é possível, eu tenho um problema em algum lugar, porque eu tô muito cansada. E aí agora a gente vai responder para você, por que que você está se sentindo muito cansada. Vai lá, Gu. Ó, vou voltar aqui. A gente está falando o seguinte: a pessoa vai atingir um platô. Então, vamos pensar que ela está treinando, ela está realmente se alimentando bem, ela está Teve seguindo ótimos todas. resultados, Sim, tá? ela teve ali, ela obteve os resultados. Primeiro que eu deixo muito claro no começo: vai chegar algum momento que você vai sentir que esse progresso vai estagnar. E aí, o Uhum. que a gente vai fazer? O primeiro é que eu vou te mandar de volta para a nutricionista, porque ela vai usar todas as ferramentas ali para ajustar. Sim. Comigo agora, minha responsabilidade é utilizar as variáveis do treinamento. Entendeu? Por que eu tenho que utilizar as variáveis? Seu corpo já está adaptado aos estímulos que a gente vem crescendo. Uhum. E a musculação, eu brinco que a hora que você está acostumando, eu vou lá e mudo. E, é porque eu Uhum. sou mal? Não, é porque realmente tem que fazer. Tem A que gente tem que quebrar os outros estímulos. estímulos. Exatamente. Esse é o Por X da quê? questão. O crescimento vai acontecer muito pequenininho vai acontecer bem pequenininho, então a pessoa tem que ter a paciência de entender que aquele pico lá no comecinho, que lembra que no começo e tal, quanto menos treinada, mais resultado é rápido. Só que é o seguinte, quando você chegar num outro ponto, você vai chegar a ter os estímulos que são mais fortes, mais Isso que eu ia falar, intensos. vai voltar a ficar Vai ter que difícil. aumentar o número de vezes treinando, vai ter que aumentar a intensidade de carga. Ah, mas é só carga, só. Não. Tem variáveis de treino, métodos. Eu sempre falo para o pessoal, gente, tem tantos N métodos de treino variações, que é dá para claro. brincar, tanto que dá para fazer do mesmo treino em intensidades diferentes. Olá, vamos começar mais um podcast, hoje com 3 convidados, acho que uma já é da casa quase, do podcast. É para ser, né? 3 convidados especialíssimos, e a ideia é, nesse podcast, a gente conversar mais uma vez sobre saúde, né? Saúde feminina, entender as vertentes e os lados, né, importantes para promover saúde. Então, a vertente do preparo físico, a vertente nutricional, a vertente médica, e como explicar para vocês como elas estão interligadas, assim, como um não trabalha sem o outro, né? Um profissional não trabalha sem o outro. E a importância disso tudo, que às vezes acaba ficando a desejar, assim, na cabeça das pessoas. Ainda a gente tem uma cultura de entrar com remédio e não investir em saúde. Eu falo, quem não investe em saúde gasta com doença, né? E a nossa ideia é cada vez mais preparar vocês para investir em saúde. Então, estamos com o Gustavo, estamos com a Amandinha, com o Marcos. Eu vou deixar um tempinho vocês se apresentarem de novo, embora a Amandinha já todo mundo conheça daqui, né? Mas é legal fazer um mini currículo, né? Para que a gente conheça vocês um pouquinho mais. Bora, Amandinha. Bom, eu sou nutricionista clínica funcional, pós-graduada em genética também, e trabalho sempre na saúde preventiva, trazendo o paciente para a consciência dele. Agora estou fazendo um curso também de inteligência emocional, para que a gente entenda o porquê a gente se sabota tanto, entendendo a genética do paciente, eu consigo trazer mais consciência para ele, modular mais esse metabolismo. E é o que você falou no começo já, né? A equipe multidisciplinar, ela é um fator determinante para o sucesso do paciente. Porque cada um pega muito bem na sua área e o paciente se sente acolhido, né? E ele toma consciência do que ele precisa mudar e melhorar. Então, essa é a nutrição que eu faço, né? Muito voltada para a saúde, performance e prevenção. Perfeito. Vamos lá, eu sou o Gustavo, trabalho como personal, formado em Educação Física, pós-graduado em Administração e Marketing Esportivo, atualmente também hipnoterapeuta clínico e programador neurolinguístico. Nossa, a gente vai falar sobre isso. Eu estou Puxa. muito curiosa, eu não conheço. Isso tem já tudo quero a uma ver. sessão. Não, isso tem tudo a ver lá. com o que a Amanda falou. O que é? Entender realmente quais são os pontos que estão sabotando as pessoas ali. Porque a gente sabe que existem vários fatores, são crenças, isso a gente vai conversar também, algumas fobias que vai transformando o quê? Como se fossem bloqueadores para que ela possa ter um resultado na atividade física, no trabalho, na vida familiar. Mas, enfim, eu percebi isso aí em cima do meu dia a dia mesmo, né? O personal ali. Há quanto tempo você trabalha como educador físico? Desde 2007. 20 anos, né? É isso. E aí a gente vê no pessoal ali, você fala, poxa, o cara começa e termina, começa e termina. Então, isso foi um dos fatores que me fez me preparar essa formação. Eu continuo estudando, estou fazendo agora o Master em PNL, vou me formar agora, acho que em fevereiro, mais ou menos.
E eu continuo mantendo essas A atualizações, gente grupos, estudos. e a gente vai trazendo então, conversar um pouco sobre isso, que eu achei muito interessante. A gente só bateu um papo por cima que você estava fazendo isso. Não tem ninguém normal na sua equipe, né? Normal. Tem um profissional tradicional Não. aqui, gente. Básico. Basiquinho. Básico. A ideia é essa, a gente ir além, né? Ir Porque além. se parar num ponto... E você vai entendendo, eu acho que é bem isso também, na minha profissão, né? Você vai entendendo o que falta você oferecer. Por que não está conseguindo com essas pessoas, né? Com esses clientes? Aí você vai se aperfeiçoando. Exatamente. Né? É que fica aquela pulguinha atrás da orelha e fala, meu Deus. Por que não está indo? Puxa, Né? ele vai, ele faz, tá? E o paciente, né, ou o aluno, o cliente, ele fala assim, não, eu estou fazendo. Mas assim, será que está fazendo 100%? Será que está se entregando mesmo? Né? Foi aí que eu comecei a observar um ou outro, as características do biotipo do corpo, né? Ela também diz muito como ela está passando, está sentindo. Então isso também é bem interessante. Hormonalmente, tudo. Então a gente vai, eu quero muito, sabe, falar sobre isso, sobre PNL, essa parte psíquica, se apresentar, né, Ma? Bom, acho que eu já sou conhecido, Já é né? conhecida. Já é alguns episódios. Então, nos nossos outros episódios, a gente sempre menciona muito a importância, né, do educador, do nutricionista, da parte psicológica também. E aí a gente achou legal trazer para a gente dar o parecer, a vertente de vocês sobre aquilo que a gente fala, né? Eu acho que na área de atuação que a gente trabalha, em que a gente se propõe a fazer e ter um entendimento mais completo e complexo do cliente, eu acho importante, por exemplo, que eu, na minha área, entenda alguma coisa de treino de força, entenda alguma coisa de dieta, não que eu vá prescrever, né? E acho que vice-versa também. O Gustavo também tem que bater o olho e falar, putz, aqui não tá legal, sua lesão não tá tratando bem, a Mandinha também, né? Fala, putz, a gente tá esbarrando aqui talvez numa questão hormonal, talvez numa questão medicamentosa. E eu acho que isso é legal de ter uma equipe integrada, né? E não cada um defendendo o seu e na defensiva, né? Então, por isso que a gente chamou vocês para esse bate-papo, chamou vocês para trabalhar com a gente, né? A gente acredita muito no potencial nosso como uma equipe coesa, né? Quando eu falo para o Gustavo avaliar um cliente nosso, ou para a Amanda avaliar, é porque a gente já tem previamente estabelecido como que é para conduzir, né? Não é à toa. Também não é desmerecendo outros profissionais, mas a gente sempre tem, né, o que a gente confia. Você corta o cabelo com quem você confia, né? E aí, sabe uma coisa curiosa? Acho que eu falei para você, né, Gustavo? Eu comecei a reparar que o meu Instagram aparece muito mais educador físico e gente da nutrição do que médico. Porque é uma área assim, que eu gosto muito. Também muito, né? Não, e eu procuro muito, né? Então acaba aparecendo muito para mim e eu acabo seguindo muito mais. Não, você falou, você quer entender um pouco mais do outro, porque fica muito mais fácil. A nossa entrega é muito diferente quando você não fica limitado só no seu ponto de vista, sabe? E o Gustavo sabe quanto para mim é prazeroso entender de exercício, da gosta atividade. também. Eu gosto muito. A questão da nutrição veio mais recente para mim, né? Entender a importância de realmente ter um profissional ali ao nosso lado é uma coisa mais recente para mim, mas também é algo que eu tenho buscado muito, lido muito. Inclusive a genética, né? A gente já falou várias vezes sobre isso. É outro, isso é outro assunto. Cabe outro podcast, né? Eu até conversei eu tenho um amigo que ele foi atleta profissional, hoje ele é empresário, e eu falei para ele, vamos lá para a gente explicar melhor isso aí. Quer dizer, já despontou um interesse, né? Sim. Essa questão da genética voltada para o rendimento esportivo é muito legal, muito bacana. Dá para a gente esmiuçar um pouquinho. Mas eu acho que a ideia é o quê? Mostrar para o público aquilo que eles mais têm interesse, mais têm dúvida. Hoje tem muita gente falando coisa legal na internet, mas tem muita gente falando besteira, bobagem também, né? Hoje, inclusive, compartilharam um vídeo de manhã, eu estava vendo de uma mulher falando que não é para usar fruta, porque fruta dá cirrose. Meu Deus do céu, não. Os mitos e verdades. Né? Exatamente. Mas sabe o que acontece também? Acho que a linguagem também. Acho que uma coisa assim, que eu me preocupo muito é com a linguagem. Eu até conversei, foi com essa semana que a gente conversou. Às vezes, muito técnico é bacana, é legal, mas para outra pessoa que é mais técnica. Eu acho que a linguagem do paciente e do cliente, essa é uma preocupação que eu tenho, sabe? Às vezes,
no exercício. Agora, principalmente com essa questão da programação neurolinguística, é o conversar com a pessoa e entender o que ela pensa, por que ela pensa daquela maneira, né? E isso é em tudo, vocês fazem isso aí, é um trabalho mais, a linguagem hoje é trabalho mais humanizado. E até acho que um pouquinho atrás, nessa história que ele falou desses vídeos isolados, é a questão da interpretação de texto e você isolar um assunto e aquilo ser uma verdade absoluta. Ali começam os erros, né? Eu acho que às vezes cabe restrição de fruta para determinado perfil de pessoa, mas você colocar isso como uma verdade absoluta, assim, então hoje, com o volume de informação muito destrinchado, as pessoas se perdem muito porque acaba cortando a situação, aquilo já reverbera, aquele fato isolado reverbera de outra forma, e enfim, se torna uma verdade. Então, acho que cabe mais uma vez o cuidado com o consumo de informação. É a obesidade, a obesidade de informação. Essa obesidade de informação, o excesso, eu acho que aí entra a Nutri, né? Eu acho que você pode só fruta, mas peraí, é para quem? Para quem? Individualizar. Avaliar esse fígado, avaliar como é que está a sua composição corporal, se é um excesso de consumo, se tem um consumo de álcool em excesso também, nada é solto. A ideia também, o legal do podcast é a gente tem tempo para soltar, né, tudo isso. Às vezes também aonde você consome essas informações em vídeos curtos, em redes sociais que tem vídeos curtos, também acaba ficando, enfim, errado, isso né? Que a Amanda falou é uma coisa que eu me preocupo muito em falar para os clientes, para os pacientes, né? Porque as pessoas hoje vendem muito protocolo emagrecimento, protocolo... não tem protocolo. Falou protocolo, sai fora. Porque assim, é o que a Amanda falou. Como é que está a função hepática? Como é que está a insulina? Como é que está o sono? Cada um de uma maneira. Então, eu acho importante essa individualização, mas não seja da boca para fora, que realmente aconteça, né? E o que eu acho mais importante hoje, Gustavo, que eu gasto o maior tempo, assim, é trazer o cliente para dentro do negócio. Trazer para dentro do problema. E não tomar a postura assim, ele é paciente, eu sou médico, eu mando, ele faz, porque isso não tem adesão. Não gera engajamento, cara, não gera engajamento. É parte de responsabilidade, né? Eu tô com você, o projeto é nosso. Porque a galera... Eu sou sua sócia. O sucesso é nosso, não é do meu plano alimentar. Exatamente. É porque ele só quer ser acolhido, né? Falei isso pro Gustavo, para um amigo nosso. Ele vai ouvir. Ele quer sentir acolhido, ele só quer sentir acolhido. Mas peraí, você vai ser acolhido, mas você tem essa responsabilidade. É isso aí. Né? Não existe nenhum sucesso sem comprometimento. Não tem. Não pode terceirizar, né? E Gu, qual que, então, dentro dessa história do universo da saúde da mulher, né? Assim, de uma forma bem geral, para a gente começar, qual é a importância da atividade física? Vou fazer uma pergunta bem geral. Tá bem aberta, né? Porque para a gente começar, qual a importância da atividade física na saúde? Ela vai desde o impacto. Vamos pensar no seguinte: não só quando a gente fala mulher, todo mundo já pensa em emagrecimento. Já vem emagrecimento. Eu sempre falo o seguinte: a atividade física ela leva dois caminhos: a qualidade de vida e realmente o resultado, que é a performance. Quem busca a performance, eu falo que leva de brinde a saúde. Por quê? Ela traz vários outros benefícios: postural, disposição, impactos hormonais, evitar lesão, estabilidade do seu tronco no futuro. Vamos pensar no seguinte: por que a pessoa muda totalmente a postura? Porque ela não tem músculo. Mas eu faço caminhada. Tudo bem, bacana. É o caminho, talvez seja uma porta para você fazer atividade física. Mas será que é a intensidade? Aí a gente vai entrar num outro fator. A intensidade, para quando você já está adaptado àquilo, ela vai proporcionar o benefício para você? Qual o benefício que você está buscando? Primeiro tem que saber o que você quer na sua vida. Né? Eu quero só trabalhar a parte cardiovascular e tal. Até mesmo isso, uma hora vai estagnar. Né? Então, eu acho que assim, os benefícios são N ali e depende muito. Eu quero só, não quero ficar forte, eu não acho legal aquele corpo. Principalmente a mulher, eu tenho medo de ficar forte. Primeiro assim, não tenha medo de ter resultados. Entendeu? Ficar forte não necessariamente... Assim, né? Exatamente, não é fácil. O ganhar músculo é um trabalho e disciplina. Muito grande. É uma mudança de vida, é uma mudança de forma de você enxergar e ver. Mas assim, será que se você não quer isso, eu quero só saúde, mesmo assim você tem que ter disciplina. É o que a gente estava conversando aqui. Você tem que se dispor alguns dias da semana a treinar, se dispor a comer uma forma saudável, uma comida saudável. Abrir mão. Quando você diz não para alguma coisa, você está dizendo sim para outras. Né? Então você tem que pensar nessa frase. Eu estou dizendo não para não comer mais frituras, mas estou dizendo sim para ter qualidade de vida, para ter mais saúde. Mas eu estou numa festa, não posso fazer isso? Pode. Mas quanto? Você precisa comer tudo aquilo para satisfazer seus desejos e necessidades que você tem? Qual que é o seu primeiro plano? Como mulher, como homem, como criança? Né?
os hábitos, eles são diários, não é naquele momento, para aquele dia. E eu digo assim, dentro da prática do consultório, se eu pudesse colocar uma porcentagem, assim, uns 50% de pessoas que fazem prática de atividade física e pessoas que não. Fases na vida da mulher que são muito difíceis, assim, no pós-parto, filhos pequenos, assim, de você começar a ter uma cultura para isso. E normalmente uma idade que às vezes se retomar é difícil, né? Então eu costumo falar muito isso que você falou. Com essa questão postural da humanidade de querer ter performance e tudo, eu falo, primeiro tem a disciplina de você começar a atividade física e entender a importância para a sua saúde. E a performance, assim, o resultado disso, ele é muito mais tardio. Não vá querendo achar que você vai ter a performance em 2 meses, e aí se você não tem, você larga, né? Aí é que é o X da questão. O cerne está envolvido em retomadas de pessoas que não estão, às vezes, habituadas, mulheres que não estão habituadas, porque aquela mulher que ela já vem com uma cultura que a educação física na saúde ela é válida, que ela precisa daquilo, essa mulher é fácil de trabalhar. Sim. Mas essa mulher que não fez a vida toda e ela precisa depois, principalmente depois dos 40, ali dentro. Ali. Tem uma você sabe que esses dados que você difícil. tem, você está observando o seu mundo aqui, né? Vamos falar Mas tem um estudo, né, do IBGE recente, se não me engano, é 47% da população sedentária. Olá. 47% é praticamente a metade. E aí, afunilando os dados, se não me engano, de 18 anos aos 35 anos de idade, são 87% de pessoas sedentárias. Sedentárias, ou seja, que não praticam atividade física diária. Não é o cara que joga bola no domingo, a mulher que faz uma caminhada o dia. É pessoas que não praticam atividade física. Então você fala, poxa. Tem um outro estudo, que eu até ia trazer, mas eu mando depois pra gente postar. Ele mostra o benefício da atividade física frente à ansiedade e depressão. Aí, Gustavo, todo dia às 11 tem esse shake aqui, viu? Que chique, que gostoso. Olha a Nutri. Meu Deus, você viu que como aqui a gente vive a saúde de verdade, a gente não fala, Gustavo, a gente faz. se você associar essa sua estatística com a longevidade, que é uma tendência da humanidade, se você associar os índices das perspectivas de obesidade, nós estamos lidando com uma população para daqui 10, 15, 20 anos extremamente insalubre, né? E o índice de ansiedade e depressão que eu estava falando do estudo, que comprovou que a atividade ela é muito mais benéfica do que a droga, do que a alopatia. Então você já imagina. Porque ela tem questões hormonais envolvidas. Tendência familiar, genética, mãe depressiva, ou pai depressivo, ou teve um parto difícil. Ela não tem a opção de não fazer exercício. Ela precisa modular esse estilo de vida dela, para que ela comece a trabalhar melhor a resposta hormonal. O hormônio não é só colocar o hormônio, é fazer com que ele seja saudável na orquestra toda. Então a gente tem que fornecer movimentos saudáveis para o hormônio funcionar. Então faz toda a consulta. Né? É a terceirização, mais uma vez, né? Põe o hormônio aqui que vai resolver minha vida. Não é. Mas aí cai de novo na disciplina. É porque é uma corrente, né? É o que você falou, eu acho que é uma corrente ali. Para girar esse motor aqui, você tem que ter a continuidade do processo. Não adianta querer fazer uma atividade física uma vez por semana, faz 2, 3 uma semana, na outra não aparece. Falar, nossa, eu tô indo, até a gente brinca, né? É a pessoa que está pagando a academia. Pagar a academia é diferente de você ir e treinar na academia. Aliás, os proprietários já contam com esse percentil, né? Existe um percentual. É verdade. É a rotatividade. Para manter a academia, mas se todo mundo for, não suporta. Tem lá um percentual que já sabe que o cara vai pagar e não vai continuar. Porque existem as temporadas, né? O pré-carnaval e antes do ano novo. E aí tem o público também, que é a noiva, que é isso aqui. Às vezes são janelas de oportunidade a questão da noiva. Você sabe que às vezes eu já tive gente que fala assim, eu quero treinar, quero ficar legal pro vestido e tal. E aí a menina começa a treinar e ela, depois eu falo, você viu que legal? Eu falei, imagina você daqui uns anos, você vai querer ser mãe, você vai querer ser isso. Ela começa a sentir, normalmente depois de 22 dias a 30 dias, o benefício do estilo de vida transformado. No mínimo ela vai sentir mais energia, um sono de qualidade, vai ver pequenas mudanças no corpo, mas já vai dar uma motivada. Inclusive quem tem traços depressivos já começa a sentir uma melhora. Porque o que a gente vê nas pessoas depressivas? Eu sou depressiva, tomo medicação, não cuido da minha alimentação, como errado, durmo 3 da manhã porque eu tenho sono, fico assistindo Netflix, fico exposto à tela. Fica desmotivada. Né? E aí o que essa pessoa faz para sair desse quadro? Ela toma medicação. Nada. Piora, e se vitimizam, né? Se vitimizam. Não que não tenha que fazer, né? Uso de medicação como não, na nossa área, assim, mas ela tem começo, meio e fim, tem raciocínio clínico
E acha que o acostumar, exatamente, o acostumar, tá vendo que aquele estilo de vida tá errado e tem genética não é destino, né? A gente modula com os nossos hábitos e estilo de vida. E outra coisa também é o convívio social. Ela vai tomar um medicamento, tá dentro de casa. O social dela não pode ser a TV ou só quem tá dentro de casa. Porque isso faz parte também do tripé da saúde, que é o convívio social, atividade física, alimentação, tudo isso faz parte, né? Como que você vai se sentir valorizada se ninguém está te vendo, ninguém está falando com você, principalmente a mulher, né? A gente estuda inteligência emocional e olha para esse quadro mais depressivo dessas doenças neuropáticas, a gente entende 2 fatores muito importantes: a falta de exercício, que libera mais dopamina, né? Exatamente. E a falta de perdão também. O guardar sentimentos, o não perdoar, o ficar na vítima, o escolher o pior, o ficar pensando na situação que aconteceu há muito tempo. Tudo isso piora muito o quadro da situação e a pessoa continua naquela inflamação crônica. Exatamente. Porque o próprio cortisol ele modula as células do intestino. Então você modula a absorção de vitaminas pelo estresse. Total. Hoje tem total ligação, vários estudos, né? Intestino, de dentro para fora isso depressão. acontece, né? Porque o corpo dela também vai mudando, ela vai se encolhendo, ela vai se sentindo desvalorizada. E tudo, o que acontece? É que ela falou, o que você sente, na verdade é o seguinte, a programação neurolinguística, agora até vou entrar para que você estava curiosa. É muito o seguinte, o que todo mundo passa pela mesma situação, tá? Eu vou dar um exemplo das mulheres aqui que eu acho que é bem bacana. Chegou uma mulher numa festa, tem 3 amigas, tá? Ou 3 mulheres diferentes, está chegando uma mulher. Toda chique, elegante. Tá? Cada uma enxerga ela de uma maneira, tá? Eu vou te falar como. Uma já vai pré-julgar, vai olhar assim e falar, nossa, tem um cara de ser metida. Aí a outra vai olhar e falar assim, nossa, que elegante, ela parece ser bem, né, confiante. A outra, o que importa? Aí quando você conhece, é que achava que era mentira, vê que ela é uma mulher super simpática. O que isso quer dizer? Agora voltando para a realidade, tá? Isso é uma metáfora. Quando a gente olha ali, o seu pré-julgamento sobre uma situação ou uma pessoa, ele antecede qualquer situação que você realmente passou. E a depressão é muito semelhante. Ela se sente talvez valorizada, se sente magoada, se sente incapaz, se sente... Ela se sente, e isso vai transformando todas as partes hormonais, metabólicas, começam a transformar aquilo que você sente. Então quando você acorda e fala, nossa, hoje eu estou tão bem, sabe? Nossa, mas tudo está dando certo. Não, nada aconteceu, mas vai dar certo, porque internamente o seu cérebro está recebendo todos os sinais e o seu corpo recebe novamente. É um caminho de ida e volta. Então, aquele pré-julgamento que você tem sobre a mulher pode ser um pré-julgamento sobre você mesmo, sobre a situação que você está vivendo. Ah, eu vou para uma academia, treino e nada dá certo. Ah, não adianta comer. Ah, não adianta. Ela não se dá o tempo de permitir que aquelas coisas aconteçam e ver, principalmente ver mesmo, o visual. O visual, sentir e ouvir que aquilo está acontecendo. A gente trabalha muito na programação linguística que a gente chama de VAC, que é visual, auditivo e sinestésico, que é o sentir. Inclusive eu tomei aqui, tá gostoso. O sentir aqui, né? Você ouvir as pessoas. Então o seu convívio externo, por isso que é importante você sair com boas pessoas. Você deve ver muito isso, é questão de lesões, né? A pessoa parece que nunca sai, ela volta com uma lesão. Por quê? Ela volta a fazer a mesma coisa, da mesma maneira. Tem o mesmo resultado. Tem o mesmo resultado. Tem uma frase do Einstein que fala que insanidade é você esperar algo diferente fazendo a mesma coisa. Mesma coisa. E o que eu até inconscientemente acabo fazendo para elas é isso, aquela hashtag do só vai, né? Talvez você tire esse julgamento, essa expectativa de querer performance, não vai dar certo se eu for fazer essa atividade física. Você já tira esse julgamento. Eu falo, começou a pensar, veste o tênis e vai para academia. Boa. Primeira coisa, exatamente isso, não espera nada, não espera resultado, começa só a entender que tem que fazer e começa a sentir, sem pensar, não traz para um pensamento, porque esse pensamento talvez possa atrapalhar, a não ser que seja um pensamento bom. Né? Mas assim, como ela já está para baixo, já existe o pré-julgamento. Tem um estudo também que mostra que o nosso cérebro ele é mais negativo, não tem? Sim, naturalmente. É que sabota. Não é que ele é negativo. É que a palavra não, já desde o bebê, quando você fala não, aí ele vai lá e coloca o dedo. Aí tem gente que fala, não, a palavra não entra na cabeça. Não, pelo contrário, a palavra não, ela entra na cabeça. Esse é um problema. Quando você fala assim, olha, passando por aquela porta, você não pode entrar. Você viu que você já para pensando assim, mas por quê? Não, o que será que tem? Então, assim, agora se a gente fala assim, ali é super legal, mas ali você não pode entrar. Ali é super legal, mas peraí, por quê?
não posso entrar ali, sabe? Então, assim, o negativo acaba sendo um caminho diferente, talvez de curiosidade. Então, assim, aí se a pessoa começa o não, entra o não, entra. E tem várias coisas também, tem a preservação da espécie, né? A gente coloca os medos, enfim, vem através de questões de se poupar do ponto de vida cerebral. Sim. Então, de fato, a gente vai sempre também trabalhando E o essa medo é uma negativa. palavra forte para isso. Você sabia que às vezes o medo gera ansiedade, o medo gera insegurança, o medo ele é a porta para várias coisas, porque você falou assim, perfeito. Lá atrás, por questão de proteção, o medo ele faz isso. Por que tem gente que às vezes tem medo? Ou vamos falar o medo maior. salva a vida, né? O medo salva a vida. Porque é mais fácil você ficar quietinho ali do que você tentar expor ao sucesso. Talvez a pessoa está tendo medo de ter sucesso, medo de ter resultado, medo de emagrecer. Não vou. Inclusive, existem traumas comprovados também, que a pessoa não engorda, porque se ela ficar com um corpo bonito, ela pode chamar atenção, e chamando atenção, ela pode ter passado por algum trauma no passado. E talvez traumas sérios ou traumas... Ou ela não se acha merecedora, né? Eu não mereço, exatamente. Melhor, não mereço ficar bem. E aí são sabotadores, que a gente estava falando. Né? Eu tô inflamada, eu sempre gordinha, não consigo mudar, minha família é assim. Você sabe que na programação linguística tem as frases, que são as frases chaves que a gente tem que abrir e tirar. Que é o eu não mereço, eu não consigo. A minha família inteira é assim. É assim, já traz uma facilidade, já aceitei. Mas aí se você puxar lá atrás, a minha família é assim, a minha mãe é assim, tá, mas quais são os hábitos da sua família? Né? Alguém de lá faz atividade física? Isso é tão comum, gente. Como as pessoas trazem isso forte para si? Porque a minha família... E é muito interessante que às vezes você fala, né? Assim, dentro de, teoricamente, uma palavra de autoridade, porque eu penso que se a pessoa vai buscar um médico, um nutricionista físico, ela não parece estar entregando, né? Devotando o que você quer ali para aquela pessoa. Então, a palavra de autoridade está te contando uma coisa, a pessoa escuta, mas ela repete. Mas a minha família é assim, tipo, ela não escutou nada do que a gente falou, né? E, de fato, esse conceito ele tem que sair mesmo. Como a gente fala mais uma vez, genética não é destino. Cada vez mais os estudos estão mostrando isso, que você muda tudo na sua vida que possa ser herdado. O start está de acordo com a sua atividade. E de estilo de vida, né? E, Gu, tem um mínimo, então, de atividade física, que é um ponto também importante, né? Vira e mexe na anamnese aqui do consultório, é assim, sabe? Você faz atividade física? Faço. Quanto? 2 vezes por semana. Daí eu brinco que eu falo no mínimo 5 para ler 4. Faz 1h30. 2 vezes por semana. Porque tem, né, a Organização Mundial da Saúde, coloca não sei quantas horas. Eu acho que assim, na verdade, o mínimo seria todos os dias, né? Pra você fazer. Porque assim, eu virar um hábito. Eu falo, pessoal, 7 dias da semana. Exatamente, eu falo, você come todos os dias, mas você quer treinar 2 dias e quer emagrecer. Eu falo, você não acha que é uma sacanagem com você mesmo? Não é comigo. Entendeu? Porque assim, eu tenho alunos que ele treina algumas vezes comigo e outras vezes ele teria que fazer sozinho. Eu já até usei o verbo teria, porque eu sei que ele não consegue. E aquele teria já era o mínimo. Porque se eu chegar também, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que tentar engajá-lo, sabe? Tentar fazer com que a experiência dele seja positiva. Eu vou voltar um pouquinho para trás só para vocês entenderem. Por que experiência? Quando a gente volta à nossa experiência com atividade física, se são filhos como o de vocês que não têm essa sorte, que os pais treinam, sabe da importância, vamos voltar lá atrás. Qual era a experiência dos nossos avós, os avós para atividade física? Quase nenhuma. Mas eles trabalhavam pesado, faziam tudo bem, bacana. Mas hoje não fazem mais isso. Às vezes o pai está trabalhando no computador, a mãe está não sei o quê. Não tem o mesmo gasto calórico. Exatamente. Eu acho que também é importante isso. A gente precisa separar atividade física de exercício físico. Exatamente. Então, isso é uma... Porque eu pego o paciente que fala, mas eu ando super na empresa, porque fica subir essa escada, eu evito o elevador para poder... Isso entra no gasto calórico total do dia, você põe na conta, tudo, mas isso não é exercício físico, né, Gustavo? Porque não está na intensidade adequada. Exatamente. Mas eu falo assim, a questão da experiência, porque é o seguinte, quando fala atividade física, parece que é uma tortura. Ou quando vai para academia, acho que é uma tortura. Gustavo, aí que eu acho que tudo isso é muito comportamental. Sim, tá? sim. E as pessoas... Acho que tem um filósofo que falou que o humanismo estragou as pessoas porque elas acham que cada um acha que é o centro do universo, ele não se acha uma corrente, um elo da corrente, né? Então, o que acontece? As pessoas são muito individualistas, são muito imediatistas, elas querem resultado para ontem. Estamos com uma geração viciada em dopamina, então é muito mais fácil o chocolatinho, o amendoinzinho, o celular, que tem resposta rápida, tá?
E as pessoas, eu acho que é tudo uma questão comportamental. As pessoas encaram dedicação como sofrimento. Isso é uma questão. Dedicação não é sofrimento. Dedicação é se planejar para chegar no fim. Exatamente. Exatamente. Não Não é. então, mas Por que ter disciplina é um sofrimento hoje em dia? Não é. Porque exige esforço. É questão comportamental. Mas aí são as experiências do passado. Eu estou falando, vamos por na educação física. O professor mandava, polichinelo, correr, não sei o quê, tal. Aí aquele que tinha menos habilidade também ficava meio excluído. Então ele vem subindo essa experiência. Quando ele chega na academia, vê alguns sarados, fortes, mas ele vai olhar só para aquele. De novo, é para a visão onde você quer ver. Não, se tem gente forte, esse lugar não é para mim. Sim, não, lá é o lugar para você se transformar, conviver no meio de pessoas que estão buscando saúde. Aí já não vai mais. Aí a pessoa já não vai mais. Ou pega um professor que já desce a lenha. Não, você tem que fazer. Aí cai na sua pergunta. Quantas vezes? Começa pouco, mas não pensa pouco, não pensa pequeno. Aí eu vou começar 2 vezes por semana. Mas Tá isso, ótimo. exatamente. Não, isso não é o ótimo. O ótimo é todos os dias. Mas sábado e domingo eu tenho que treinar? Faz uma caminhada, vai levar o seu filho para fazer uma caminhada para gerar experiência positiva para ele. E fora que o aterramento, né, que é colocar o pé na grama, exposição com a natureza, também que é uma troca de desenvolve energia. Outras questões importantíssimas. Dopamina, regula cortisol. Eu falo direto, gente, sai de manhã, vai andar com seu filho, com seu cachorro no sol. Você está gerando uma experiência para ele de atividade física tá que não vira tortura. Exato. E a gente entender que o corpinho é uma máquina, né? E a gente está falando aqui de produção endógena, de coisas que às vezes vocês querem buscar num simples remédio, né? E vocês conseguem produzir Acho isso que na ali comida e no hábito, segredo. exatamente tudo. E essas medicações, né? Enfim, medicações que fazem essas produções, o problema é o seguinte, não faz só essa produção. Então tem um remédio que faz aumento de produção de dopamina, serotonina, tem, mas ele abaixa outras coisas, né? Enquanto que a atividade física e a alimentação tem outras. Porque eu costumo falar exatamente isso. O ponto é muito mais do que você ter um mínimo de performance, que aí seria 3, 4 vezes por semana, no mínimo, mas eu acho que colocar no entendimento que aquilo faz parte da sua vida, a partir de agora, pensando em longevidade, pensando na mulher que quer viver 1/3 da sua vida a partir dos 40 anos, que ela tem perda de massa muscular, enfim, não tem acordo, é inegociável que você não faça atividade física, não tem como. É o que você falou, ela tem que saber o seguinte, o metabolismo dela está mudando, tem os declínios fisiológicos, todo mundo vai ter. Agora, se a gente pode retardar isso daí, se a gente pode se alimentar bem, se a gente pode fazer atividade física, então é uma escolha sua. Não adianta botar a culpa no médico, no professor, no nutricionista. E esse ponto do declínio fisiológico, né, Amandinha, que a gente fala bem, não é só a questão da idade, questão hormonal na mulher. A gente tem estresse, estilo de vida. A gente tem alimentação. Um gancho, né? Por que hoje em dia tem tantos casos de endometriose que não tinha antigamente, né? O excesso do estresse, da oxidação, da falta de nutrientes faz com que a gente se inflame por completo. Então a mulher está sofrendo com toda essa modernidade sem olhar para si, sem cuidar da própria saúde e querendo um corta-caminho. Você está querendo testosterona, quero usar testosterona. Isso que eu ia falar. Gente, vamos fazer o básico, né? Então, eu falava, porque você pegava nesses cursos, né, que a gente faz de reposições hormonais, mulheres de 32 anos com 0 de testosterona e mulher com 54. Por que essa diferença de uma mulher com 32 e outra com 54? Quem é essa mulher de 32 anos para ela ter essa testosterona em 0 e ela precisar de reposição? Que claro que no primeiro momento o médico tem que interferir, mas se eu não tiver a educação física, eu digo na cabeça, né? O educador físico, e se eu não tiver uma nutri, esse hormônio não vai fazer nada dentro de 100%. Né? Igual a gente discute os casos aqui, né? É pensar por que essa mulher gastou a reserva dela toda com 32 anos. Quais são os fatores? Tem doença autoimune? Não tem doença autoimune? Como que ela lida com o estresse? Como que é o estilo de vida dela? E o que ela prioriza? Porque o que você prioriza é o resultado da sua saúde. Se você prioriza a sua saúde, a primeira coisa que você faz no seu dia é cuidar da sua saúde. Depois você vai para o consultório, você cuida dos filhos, faz um monte de coisa. Ou pode ser que você coloque o teu exercício no final do dia. Mas é prioridade. Então, que eu converso com o consultório, a primeira coisa, eu falo, quais são as suas prioridades? Ela acertou no alvo. Assim, eu acho que assim, o tema enquadra tudo. Se a gente parasse aqui agora, a pessoa fala, deixa eu começar a refletir agora a minha vida. Prioridade. Eu falo, você não pode cuidar dos outros se você não estiver bem para você. Como que você vai cuidar da sua mãe doente, da sua esposa? Você tem que estar bem. Aquela lei do avião, né? Você coloca a máscara em você para depois salvar outras pessoas. Né? E eu falo assim, porque é claro que a gente, né, a gente é suspeito para falar, mas
saúde é primeiro lugar, não adianta. Tem alimentação, tem educação, tem. Você precisa trabalhar para você ter o alimento na mesa. Você precisa de educação para você ser alguém. Mas a hora que você está no leito de um hospital, acabou a saúde, acabou a educação e acabou o teu trabalho. A saúde é primeiro lugar. Ontem mesmo eu peguei uma paciente que ela falou isso, eu falei, eu preciso que você faça atividade física. Aí ela falou assim, mas eu não tenho tempo. Eu trabalho em 2 lugares. Então, assim, qual é a você prioridade entende que ela dela? tem que começar a trabalhar, talvez uma programação neurolinguística, de entender assim. Né? E por que tá essa rotina tão maluca, né? Tem um tempo para acabar essa rotina maluca? Ela tem uma meta? Porque hoje a gente sabe que tem treino de 20 e 30 assim? minutos que dá certo. Será que a pessoa não tem 30 minutos para ela? Né? É uma reflexão, 30 minutos. Mas ela fica 30 minutos no Instagram rapidinho. Mas se ela chegou aqui se ela chegou aqui com esses exames alterados pedindo ajuda, como que ela quer que eu ajude ela? Ela quer que eu dê remédio, você entende? Ela quer o caminho curto que não existe. Então, assim, ela tem que reformular. O dia tem 24 horas. Se você não tiver uma para você, sua vida tá muito errada. Tá muito errada. Eu coloquei no podcast. Essa loucura da tua vida. Porque às vezes é uma fase, né? Mas é longo prazo vai te adoecer, vai compensar. Ontem eu coloquei exatamente, depois se vocês puderem, vocês assistem um vídeo falando sobre isso no Instagram. Ela falando assim, um dia puxado, tudo bem. Mas uma vida puxada você tem que se reprogramar. Você vai ela falou, eu fui no médico e ele falou assim, se você ficar doente, eu tenho certeza que você vai ser substituído em 24 horas. Ela falou, e para minha surpresa, eu fui substituída em 8. O médico estava errado, eu fui substituída em 8 horas. Aí, tá vendo? Não em 24. Então, essa ideia, né? E como culturalmente isso está difícil de ser trabalhado. O que eu percebo na nutrição é exatamente isso, a falta de clareza. Porque quando a gente estuda um pouquinho de genética, a gente dá uma olhadinha ali no PubMed, dá uma olhadinha nos artigos, o que a gente percebe? A falta dos hábitos saudáveis faz com que a pessoa diminua os hormônios dela, adoeça e fique irritada. Então, por exemplo, quando eu durmo pouco, não durmo no mínimo 6 horas por noite, tem estudo que mostra que a gente fica reativo. Então, você fica com o pavio curto. Aí tem aquela mãe que dorme super pouco, que quer cuidar das crianças, quando as crianças dormem, ela fica no iPad, assistindo filme, depois ela vai comer 11 horas da noite, que ela a casa inteira tá quieta. Ela janta, aí ela tá super tarde. Aí ela vai comer um doce, fica ansiosa, ela acorda cedo, dorme um pouco e vira aquela bola de neve, tá com insulina alta durante a noite. E vira um hábito, porque ela começa a fazer isso constante. Exato. E aí começa a quebrar tudo. E aí ela não entende por que ela tá irritadíssima com o marido, que o casamento tá ruim, por que ela não tem paciência com as crianças, por que ela tá sempre cansada, porque ela não tem energia pra fazer exercício. Começa nos pequenos hábitos. Sim. Ela não dorme cedo, a produção de hormônio acontece 9 horas da noite, gente. Das 9 à meia-noite. Pulou tudo isso daí, que é o quê? Vai revelar o quê? Né? Não dorme cedo, não libera endorfina e dopamina, então o corpo dela busca energia na comida, né? Então ela começa com os pontos básicos errados e ela tem um resultado diferente, não vai ter. Não tem medicação. E essa, o que a gente estava conversando antes, né? Essa história toda, como que é feita essa? A gente falou então da história da importância, né? Da culturalmente a gente falar do mínimo de atividade física. E não performance, mas o resultado, né? Como que você consegue estimar esse resultado? Porque o que eu vejo também que muitas vão se identificar é o seguinte, eu tô com a roupa da academia todo dia, eu faço, mas não adianta nada, eu não consigo me sentir bem, porque aqui a gente está nem falando de performance, tá? Você vê que a gente eu não tô batendo na tecla aqui de emagrecer ou engordar, eu tô batendo na tecla de saúde, você acordar descansada e você terminar o seu dia inteiro. É só isso, é o mínimo, né? Como que você faz você entende que o exercício que ela está fazendo está sendo efetivo para aquele metabolismo, para aquela mulher? Você consegue ter esse parâmetro? Na verdade, existem 2 parâmetros, né? Tem o da avaliação física, que é os resultados que está ali muito claro, quando ela faz, não são todos que estão Mas ali. É depois o quê? De 1 mês, 2 meses ou não? Você, como que você faz isso na prática? Geralmente, de 3 a 4 meses, quem for fazer alguma avaliação física para a gente verificar, para ter o tempo, porque é o seguinte, a gente não trabalha com atletas, então a pessoa não tem aquele ritmo contínuo ali, para a gente ter os dados exatos, e se ela nota deve passar por isso. Mas a agenda, vou marcar um pouquinho mais para frente. Então, assim, é natural. Mas eu acho que o melhor resultado que tem é a pessoa mesmo sentindo no seu estilo de vida, disposição, é a primeira coisa. Com 1 mês ela sente a disposição dela diferente. É muito de alimentação saudável, né? É o prazo. Né? Ela já sente. Dorme melhor. A gente está falando aqui de 1 mês, vamos ver o seguinte, realmente, são 3 semanas e meia, 4 semanas.
que passa muito rápido. Tem gente que deixa para começar alguma Não coisa. precisa nem experimentar, gente. Não tem que ter esse desespero. Que eu tô Não. fazendo exercício, tem que Tem tomar isso uma também. Whey. creatina. Não, A o pessoa pessoal chega e preciso matriculou, tomar já whey. quer comprar o shake. Exatamente. Eu acabo de convencer meu paciente a fazer exercício. Demora 1 hora pra convencer. Eu convenço, ela sai. Faz 2 dias ela manda um WhatsApp pro consultório. Qual vai ser meu pré-treino? Eu falei, filha, Mas, tá Amanda, aqui lá, meu whey, pré-treino. creatina. Esse, Você não acha que isso também é a terceirização do Super. problema? É. Eu quero Quer suplemento que resultado vai rápido. resolver. Quer Ela tá resultado cheia de rápido. energia ali Meu Deus do céu. na cintura, né? Mas Mas assim, eu tô usando pré-treino, fica tranquilo. Que você não vai É porque também Olha acha o a raça. seguinte, olhando aquele potinho tá o segredo. Na hora que ele abre dentro, você porque o mas fulano usa, né? E aí tem a janela proteica, tem que ser exercício de tomar proteína. Nossa, Pelo loucura, né? amor Não é de Deus, imediato, nem né? precisa. Mas Só- outra coisa também, na disposição do dia a dia, que aí cai. Mas eu acho que é o Cuidado seguinte, do quando sono. ela começa a fazer atividade física, por si só ela se sente, após dar umas 6 a 8 semanas, ela tem que se permitir também, falar, meu, deixa eu testar, deixa eu ir várias vezes, não é 1, 2 vezes. Sei lá, tá indo 3, 4 vezes por semana. Com 4 vezes por semana, com 4 semanas, ela sente uma disposição imensa. E tudo vai mudando, porque é uma cadeia. Ela vai falar assim, peraí, eu não vou mais comer isso aqui, tô treinando. Ah, não vou, cara, não vou abrir uma cerveja. A mulher, ah, não vou fazer isso. Então ela já começa a mudar o estilo de vida dela. E com isso o resultado já começa a aparecer depois de 2, 3 meses. Ai, nossa, olha só Uma coisa aquele legal pra você falar vestido, pra né? gente é sobre metas, né? Você fez PNL, então Uhum. assim, tudo isso que você tá falando quer dizer o quê? Quando a pessoa tem uma meta clara, ela consegue abrir mão de algumas coisas. Eu sempre Exatamente. relaciono financeiro com meus pacientes. Falo, olha, tem como você falar, eu quero trocar de carro daqui 20 dias e vou comprar esse carro muito melhor do que o meu? Não, você tem que fazer uma programação pra isso Sim, acontecer. exatamente. Né? Mesma coisa do teu corpo. Né? Uhum. Então, se você quer viajar, quer ir trocar seu carro, fazer alguma coisa, no mínimo você se programa 3 meses. Uhum. Vai fazer uma programação, vai se movimentar, abrir mão de algumas coisas para que aquilo aconteça. Só que as pessoas só têm essa virada de chave quando tem uma meta. Ah, então tá bom, eu preciso Exatamente. perder 8 quilos. E quanto tempo? Eu vou perder em 2 meses 8 quilos. Tá? Por que eu tenho que perder 8 quilos? Por causa disso, por causa dessa doença que pode acontecer, tô à disposição. Você vai seus viajar, hormônios. você pode viajar, se quer acontecer alguma coisa. Exatamente. Ah, machucou Quer um performance ombro. com a gestrinona. Gente, a gestrinona vai dar um gás. Mas se você não comer direito, não se hidratar bem, Vai por água vai abaixo ficar. toda Aí, a hormônio ferramenta é que você ruim, pode não é utilizar a hormônio que favor. é ruim, gente. O hormônio potencializa seu estilo de vida. Eu brinco assim. É, ele é uma né? ferramenta, E falo né? isso. Não é Ele a só vai dar solução. uma gasolina. É. Total. E a meta estimula, Não né? tem que Também, ter, né? Na PNL é a primeira Na coisa que a gente verdade, faz isso aqui, né? Onde o você quer resultado chegar. estético do hormônio, a gente fala que é o efeito colateral do bem, né? É a cereja do bolo. Exatamente. A cereja do bolo que é o ele falou. refino. Você falou no A podcast cereja isso, do né? bolo. Aí tem uma situação agora, assim, então a paciente da Karen, uma mulher hipotética aí, ela era sedentária, não tinha história, e essa pergunta vale para os dois, tá? Porque é coisa recorrente de consultório, coisa recorrente da sua vida, como educador físico, né, como personal. O paciente veio, ela entrou, comprou a ideia, comprou sua ideia, comprou nossa ideia, e ela tá, aí vai depender muito de cada um, mas dali 3, 4, 6 meses, 8 meses, ela atinge o famoso platô, dali ela não sai. E ela gostou de ter resultado, mas ela percebe que dali não vai. E isso pode e costumeiramente vira um fator de desânimo. Exatamente. Como que você trabalha o efeito platô? Como que você faz ela continuar tendo ganho? Aí serve, porque tem para ter esse resultado, vai tanto a sua parte quanto a parte nutricional. Eu queria que vocês falassem cada um a parte, O trabalho deles porque é eu mais- sei que vai ter gente ouvindo e falar, mas eu treino há 6 meses, estacionei, né? Desde que realmente tem aquele pressuposto que está treinando legal, está comendo legal, está se dedicando, está fazendo o que é para fazer. Porque a gente sabe, quando começa, o resultado é rápido, né, Gustavo? Sim, você tem um sim, super resultado, mas depois estaciona. E como que você lida com isso para manter motivado? E não só a motivação, mas para que realmente continue a ter resultado, porque a gente sabe que depois dali é mais difícil, né? Exatamente. Você também não vai ter resultado, sua curva não vai ser infinita, Não, né? exatamente, exatamente. Todo mundo tem um... É exatamente isso que ele falou. É assim, ó. O paciente chega aqui na queixa no consultório, talvez a Amandinha pegue muito assim. Eu acho que, sei lá, 90%, tá? Das Nossa, mulheres. acontece muito Doutora, eu tô me sentindo muito cansada. E aí chega com os exames estão normais. Entre aspas, porque valor de referência eu falo sempre para elas que é muito subjetivo com a resposta que você quer. Mas os exames estão normais. Não é possível. Eu tenho um problema na tireoide, não é possível. Eu tenho um problema em algum lugar porque eu tô muito cansada. E aí agora a gente vai responder para você por que você tá se sentindo muito cansada. Vai lá, Gu. Ó, vou voltar aqui. A gente tá falando o seguinte, a pessoa vai atingir um platô.
Então, vamos pensar que ela está treinando, ela está realmente se alimentando bem, ela está seguindo todos. Sim, ela teve ali, ela obteve os resultados. Primeiro que eu deixo muito claro no começo, vai chegar algum momento que você vai sentir que esse progresso vai estagnar. E aí, o que a gente vai fazer? O primeiro que eu vou te mandar de volta para a nutricionista, porque ela vai usar todas as ferramentas ali para ajustar. Comigo agora, minha responsabilidade é utilizar as variáveis do treinamento. Entendeu? Por que eu tenho que utilizar as variáveis? Seu corpo já está adaptado aos estímulos que a gente vem crescendo. E a musculação, eu brinco que a hora que você está acostumando, eu vou lá e mudo. E, é porque eu sou mal? Não, é porque realmente tem que fazer. A gente tem que quebrar os estímulos. Exatamente. Esse é o X da questão. O crescimento vai acontecer muito pequenininho, vai acontecer bem pequenininho, então a pessoa tem que ter a paciência de entender que aquele pico, lá no comecinho, que no começo, tal, quanto menos treinada, mais resultado é rápido. Só que é o seguinte, quando você chegar num outro ponto, você vai chegar a ter os estímulos que são mais fortes, mais intensos. Ia falar, vai voltar a ficar difícil. Vai ter que aumentar o número de vezes treinando, vai ter que aumentar a intensidade de carga. Ah, mas é só carga, só... Não. Tem variáveis de treino, métodos. Eu sempre falo para o pessoal, gente, tem tantos métodos de treino que dá para brincar, tanto que dá para fazer do mesmo treino em intensidades diferentes. Inclusive, eu pergunto no meu consultório, eu falo, eu já treino há muito tempo. Eu falo, tá, mas você muda seu treino? Não, eu faço sozinha, já faz um ano que eu faço meu treino. Eu falo, Amanda, eu peço para olhar. Você tem aí, porque eu não sou educador físico, mas a gente dá uma... Você sabe se o treino tá bom ou não tá, entendeu? Exatamente. Aí a primeira coisa que eu falo, conversa com o teu personal ou com o professor da academia e troca esse treino pra gente. Por quê? É o que o Gustavo falou. Quando a pessoa não tem estímulo saudável, a gente dá o primeiro estímulo, o primeiro plano alimentar, mais fácil de seguir, começou a fazer exercício, o corpo vai responder super rápido. Depois o corpo entra em adaptação. Exatamente. Entrou em adaptação, os profissionais trocam estratégia, dá um susto no corpo. Não vai com uma plant-based, vai com uma cetogênica, 15 dias, 2 semanas, conversa com o personal, faz mais cardio, faz circuito, troca o treino, mais intensidade. E volta, como ele falou, volta a ficar difícil. Você vai ter que ter a boa vontade de novo. E aí, Amanda, você não acha que esse é o timing daí do suplemento? Né? Sim, é porque ela já sabe. Inclusive, ela vai sentir o suplemento aí, porque no começo vai ser tudo novidade pro corpo. Vai ter você saturar de beta-alanina, de creatina, aí você vai começar. Por isso que ela não pode gastar essa munição no começo. Né? Para que ela vai gastar esses recursos que estão ali? Vai tomando. Tem até um caso engraçado isso aí. Eu também falo, na medicina tem muito timing de você entrar. A mesmo remédio, por isso que as pessoas, eu acho errado, as pessoas falam, tal coisa é ruim, a testa é ruim, mas qual foi o momento que foi entrado, qual a dose? Tem o raciocínio clínico, tem o timing e certo, a quantidade adequada, às vezes a pessoa vê, porque eu vi na revista que a fulana, isso acontece muito comigo, tá, no treino. Eu vi que o treino da Ivete Sangalo no carnaval é o que dá glúteo. Não é o treino dela que dá glúteo. Será que você está no momento certo para receber aquele estímulo, sabe? E a mesma coisa... Ela dança 5 horas por dia, gente. A vida inteira. E o volume de treino dela há tanto tempo, né? Quanto tempo ela já treina? E tem trabalha com exercício. Exatamente. O treino, às vezes, é o seguinte, não é mudar rápido o treino, né? Porque você também tem que e nem demorar demais para trocar. Então, existe um tempo. Você tem que gerar uma adaptação para quebrar a adaptação. E até tem gente que fala assim, nossa, eu vejo... No lugar, cada dia ela faz um treino diferente. Legal. Então, eu não estou ali para questionar a metodologia do cara, mas eu vou falar sobre mim, assim, sobre você, sobre o que a gente está querendo. Isso, eu acho que é o seguinte, se eu estou fazendo um treino para você progredir, como que eu vou quantificar se você está tendo progressão de carga? Vamos dar um exemplo aqui no nosso famoso agachamento. A menina está fazendo agachamento com 10 quilos cada lado. Faz um tempão. Legal, tá ótimo exercício, é um ótimo exercício. Aí eu já vou aproveitar um parâmetro para a gente falar o seguinte, será que ele é o melhor exercício? Não existe o melhor exercício, existe a pessoa que está pronta para aquele exercício. Então, assim, ela está pronta, porque, mas ela tem uma lesão no joelho. Passou com o Dr. Marcos, foi avaliada, ela não pode descer, fazendo agachamento total. Ela vai ter resultado? Vai. Por que não? A gente consegue aumentar o volume de repetições, trabalhando com amplitude reduzida. Então, dá para brincar muito. Né, dentro da limitação do paciente. Né? Agora, tem que ser para ela aquela intensidade, não é para revista. É por isso que o trabalho multidisciplinar, gente, é chave. Porque eu mando mensagem personal, o professor da clínica falou, olha, entramos no platô, troquei o alimentar, ela vai sentir uma fraqueza agora. Isso é fundamental quando eu recebo isso, eu já sei como eu faço. Troca aí pra gente também, ver sua estratégia, estou à disposição, se quiser te mando uma E vejam que, eu acho que 3 pontos importantes aqui que a gente falou, que eu queria ressaltar para vocês. O primeiro, de novo, uma questão mental, né? Porque, de novo, vai ficar difícil, e esse é o segredo, sempre tem que ficar difícil.
O segundo ponto que acho que vocês colocaram que é importante, que a gente vê muito assim, mas eu estou fazendo sozinha, mas eu não preciso ir na Nutri porque eu sei que é para tirar o açúcar só, ponto. Não minimizem o trabalho de uma pessoa que fez faculdade, pós-graduação, porque, gente, ainda mais hoje em dia, eu falei, nos 5 últimos anos mudaram tudo. Em 2012, a gente descobriu hormônios que são produzidos no músculo, a faixa etária da população mudou, a longevidade, coisas que estão sendo descobertas recentemente. Então, por mais que você saiba, claro, o que é certo e o que é errado, né? E o mínimo a gente está falando aqui, você tem que ter ajuda do profissional. Invista em saúde para você não gastar na farmácia em doença. E o terceiro ponto importante que a gente colocou é de fato, esse reestímulo, porque elas se sentem muito assim, né? Enfim, eu faço tudo e eu estou desmotivada porque eu estou indo com a roupinha da academia e não estou tendo resultado. Mas será que isso está correto para você? Será que o seu educador físico, junto com a sua Nutri, porque vocês percebam que tem que estar associado o trabalho dos dois. Né? Porque quando você vai no profissional, o que ele vai fazer? Uma anamnese completa. Vai perguntar tudo de novo, o teu sono, que cor que é teu xixi, como que tá seu cocô, como é que tá teu intestino, como tá ela começa a rastrear novamente. Como que é tua libido, aí você começa a pegar pontos e fala, opa, a gente tá precisando de uma ginecologista aqui, não, a gente tá precisando de um médico no esporte aqui, isso aqui não é minha área. Ajusta isso daqui com o seu médico, conversa com ele, passa essa informação que você me deu, eu também vou notificar ele, vamos fazer uma estratégia diferente com o seu personal. Então é diferente, né? Eu sempre brinco com a minha paciente, falo, gente, você acha que eu também gosto? Então, outra vez eu tenho que ir na doutora Carla lá em Campinas, não sei o quê. Eu tenho que ligar pro personal, né? Que quer ficar ali na zona de conforto. Eu falo, gente, você acha que eu também gosto de ter que ficar mandando vocês pra todo mundo? Eu não gosto também, é trabalhoso. Mas por que eu mando? Porque eu não sei cuidar de vocês sozinho. É investimento. Um cuida, e é um investimento. Se eu não abrir para que cuidem de vocês nas outras áreas importantes, você não vai ser cuidado, não vai ter o que você quer. Então, assim, não é porque eu quero delegar trabalho para a equipe, é porque minha equipe eu consigo tratar de você em todas as áreas. E sem ter isso. E essa resposta dia a dia, antes da gente começar o podcast, a gente estava falando disso, de uma paciente falando, mas eu treino todos os dias, eu como bem e eu tô ganhando peso. Tem coisa errada. Com certeza tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem alguma coisa, As minhas pacientes, elas brincam quando eu se encontro na recepção, elas falam assim, eu já te colocou na cetogênica, uma pra outra. Aí elas falam, não, então você tem no bem ainda. Falei, gente. Amandinha, agora eu vou te fazer uma pergunta. Veio agora na cabeça, você falou de mudança de dieta, dá aquele choque no metabolismo, né? Esses dias eu estava lendo, mas por causa dessa galera, o ciclo de carbo também, né? Ótimo, adoro carbo. E aí tem uma paciente que chega lá para você, que também é dia a dia de quem atende mulher. A gente pega aqui senhoras que precisam emagrecer, porque tem o joelho doente, tem artrose, precisam emagrecer. E elas chegam para mim, e assim, o ortopedista de uma maneira geral, ele né, tem que emagrecer e ponto final, mas ele não quer entender muito o problema dela, né? E ela fala, mas eu não como nada. Isso procede? Não tem como a gente ter um sobrepeso com um déficit calórico, né? Então, assim, às vezes ela come um volume pequeno, mas uma quantidade exagerada em calorias. Isso. E outra coisa que acontece, que também me assusta bastante, é o medo do carboidrato. Então, a pessoa não tem medo da caixinha de bis, que ela come durante a semana, mas tem medo de comer banana. É contar a caloria, né? Tem medo de comer batata, tem medo de comer mandioca, que é ótimo para energia mitocondrial. Quando eu pego uma paciente fadigada ou uma senhora com os hormônios mais baixos, que vai começar a iniciar uma atividade física, eu não faço uma dieta low carb para ela. Eu tiro o docinho que ela come toda semana, a gente conversa para colocar aos finais de semana. E eu coloco carboidrato para ela. Normalmente eu pego essas pacientes que não comem arroz há décadas. Ou tem medo de banana. Nem quantidade, é qualidade. E banana nossa, meu Deus, você pegou banana na minha dieta, mas banana tem muito carboidrato. Foi uma caixa de bis. É isso que eu ia chegar, porque o que a gente vê? É qualidade. Essas mulheres que sempre lutaram com a balança a vida toda, elas têm um histórico de restrição calórica absurda e de ciclos de dietas malucas. Isso também, né? Isso uma das coisas medos do carboidrato, né? Medo do carboidrato também parece que o carboidrato é um horror, mas ela não tem. E aí o que acontece, Gustavo? O metabolismo delas tá no chão. E realmente elas não precisam mais comer muito para engordar, porque o metabolismo dela é muito ruim. Mas também estilo lá atrás de vida é o resultado de hoje, que é o que a gente falou. Dá para mudar? Dá para mudar. Dá. Mas ela tem que ter atitude. E aí para ela mudar, essa paciente que realmente tem uma dieta ruim, mas qualquer coisa, fazer déficit calórico para quem tem o metabolismo lá embaixo é uma guerra, né? Deve ser super difícil. Manter, né?
Aí nós temos que fazer uma ativação mitocondrial dela para ela voltar, né? Ter uma flexibilidade metabólica melhor. Pelo menos no Quem é começo fundamental faz aí é sentido. você, meu amigo. É o exercício, entendeu? Porque você vai modular hormônios importantes, então ela vai se sentir melhor. Porque quando eu mexo na alimentação dela, eu falo assim que eu dou um plano difícil, né? Não que o plano alimentar seja difícil. É que essa mudança é um pouquinho dolorosa. Porque a vida Por mais inteira... que eu deixe docinho. Eu sempre quantifico. Ah, tá. Você come quantos bis no dia? 6. Panetone, ganha época de panetone. Eu como uma fatia de panetone depois do almoço, uma depois do jantar, porque nunca tem panetone no ano e eu amo como dezembro e janeiro. Mentalmente quer se Aí justificar que eu também. Eu não tiro. Eu acho que a restrição gera vontade, gera desejo, gera estresse. Perfeito. Eu acho legal isso aí. Perfeito. É compreender a pessoa. Uma fatia. Só que você tem que pensar que você está me devendo. Toda vez que você come uma fatia de panetone, você está me devendo um dinheiro. Entende? Ela fala, eu falei, então você tem que ir na academia pagar. Então não dá pra tudo não tereis. Você já tá usando a PNL. Dedicação não é Eu falo tudo não tereis. Então, eu também adoro comer sobremesa. Se eu pudesse, gente, comeria todo dia depois É do luxo, almoço. eu brinco, eu falo, açúcar é luxo, é luxo, é luxo. Mas é pra aquela história, né? poucos. Dedicação assim, não ó, é sacrifício. Exato, eu falo né? grau de merecimento, minha filha. É que Treina todos os você dias, colocar na fala, balança, né? O quanto isso é importante para você. Eu acho que assim, a primeira coisa que vocês fizeram lembrar de uma aluna. Ela estava falando o seguinte: não sei o que, eu não consigo treinar, não estou tendo tempo para treinar, queria fazer isso aqui. Eu cheguei e falei para ela assim: olha, você tem que ter tempo para você. Você merece ter esse tempo para você. Sabe? Eu acho que é isso que você tem que entender o seguinte: eu mereço. Esse é o primeiro ponto que você coloca. Conheço essa aluna, não conheço? Sou eu. Porque você fala isso pra mim. Você fala pra todas. É que eu tenho um script, eu tenho um script montado. E aí eu deixo na caixinha guardada. Eu conheço essa aluna aí. Eu deixo na caixinha guardada. E geralmente... Eu achei que fosse até pra mim. Falei, acho que não foi. Achei que eu era especial. Eu acho que assim, eu vou aproveitar então. Nós vamos expor tudo aqui agora. Agora é a hora de colocar na mesa. Vamos lá junto com esse Vou café. fazer um pedaço. Mas não é verdade? Não mudou a sua vida a hora que você falou assim, eu mereço. Muito. Eu falo, são frases que vão mudando mesmo. Mas de fato E tem gente que mandou 5 horas da manhã um dia, eu mandei mensagem, vamos embora, e foi treinar. Então vamos falar todo mundo também. É atitude, eu acho, sabe? Antes do Gustavo entrar para a PNL, a gente conversava já dos gatilhos que a gente usa, né, cara, assim, para engajar. Eu acho que a gente pode pessoas, começar esse link, que era o que eu queria no final. Quando é que a pessoa realmente é a hora que... Eu sinto muito, por exemplo, por mim, que a hora que mudou foi a hora que eu comecei a sentir dores, que eu comecei a deixar de fazer coisas que eu amo. Por exemplo, eu adoro trabalhar. Quando eu comecei a perceber que a partir das 5 da tarde eu estava extremamente cansada, eu não conseguia fazer o que eu fazia, então aí eu comecei a falar, opa, eu tenho que fazer exercício físico, ou eu vou para medicação, eu vou pra... Aquilo foi, eu falo que a água bateu, né? Foi a hora que a água bate nas E costas, aí você que fala, eu peguei e falei, eu vou ter que ir. Como que você faz essa água bater na pessoa se a pessoa ainda não chegou nesse ponto? Então, agora é um ponto muito importante. Existe uma frase que eu uso muito. Eu converso em casa, falo com todo mundo. Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. Tá? Então as pessoas têm que ter muito isso na cabeça. Como que eu consigo te ajudar mentalmente? Eu vou falar um pouco da PNL, tá? E da hipnose clínica. Quando a gente fala hipnose, já tem aquele padrão religioso, místico. Isso não existe. Tá? Primeiro eu já vou explicar para vocês o que é isso. Quando você está assistindo um filme, tá? Você sabe que são atores, você sabe que o que está acontecendo lá é uma história, e você consegue ficar concentrada, com raiva da pessoa, ou chorando, ou emocionado, ou torcendo para a pessoa. Aquilo é hipnose. É um estado natural do ser humano. Por que aconteceu aquilo? Porque você se permitiu, você teve foco e concentração. Na PNL a gente só trabalha com esses 3 ganchos, que é como que você vai programar uma mente se a pessoa não se permite, se ela não tem foco nem concentração. Quando você está no consultório, você chega para ela e fala assim, olha, você está devendo para mim, você gera um compromisso. Então, mentalmente, ela está prestando atenção em você. E se ela realmente absorver aquilo ali, existem uns testes que a gente faz na programação, se aquilo entrou ou não no cérebro. A gente vai legal, eu falei para ele que eu também quero fazer. E aí, o que você faz? Depois eu vou falar para ele falar dos atletas que tem PNL. Tem uns atletas, Cristiano Ronaldo. Gatilhos, muitos que eles usam. Aí depois eu vou deixar para vocês no ponto que é a âncora. Isso aí. Âncora, então acontece o seguinte, o que acontece? Você permite, aí eu chego para você no momento, você pode ser com os olhos abertos, com os olhos fechados. Por que a pessoa fecha os olhos, né, e dorme? Não é que dorme, não existe dormir, tá? Ela está totalmente consciente, mas as ferramentas vão abrindo o caminho, vai quebrando o que a gente chama de fator para atingir o seu subconsciente. Lá tá traumas, fobias, crenças limitantes, tal.
Aí até tem gente que brinca, fala, ai, parece um trabalho cult. Então, o cult usa ferramentas muito semelhantes, tá? Banalizou no nosso país aqui. Mas olha, como que o nosso cérebro ele pode chegar a resultados que são sensacionais. Fantástico. Tem um cara que chama Tony Robbins, ele é super famoso, ele é um dos pupilos do pai da PNL, dos pais, que são 2 caras que criaram. Olha o teste que esse cara fez. Ele pegou uma turma do exército americano, dividiu uma turma, eu não vou lembrar a quantidade, mas tem a quantidade exata no livro dele, chama Poder Sem Limites. Merchan sem ganhar nada, hein? Aí lá ele pega uma turma e vai treinar aqueles soldados a dar tiro sem estar com a arma na mão. Eles não têm arma nenhuma. E os outros estão treinando tiro, alvo, com as armas na mão. Deram um tempo para eles, eu não vou lembrar o tempo, foi sempre que eu li. E ele chega lá e ele coloca mentalmente nas pessoas qual é o alvo. E você treina mentalmente. Eles fazem gestos. Lembra que é visual, auditivo e sinestésico? Então ele vai lá, tira, volta, tira, volta. Todos os dias treinando mentalmente o alvo. Foram fazer o teste. Os caras foram 100% que treinaram mentalmente. E os outros lá erraram alguns alvos. Aí o cara perguntou para ele assim, quantos tiros você já deu na sua vida, Tony Robbins? Ele falou, eu nunca peguei uma arma na mão. Então, o que acontece? Será que o cérebro do cara... A técnica ele já tinha. Não tinha... Não, o Tony Robbins nunca pegou uma arma. O cara já só tinha... treinaram o mental, né? A técnica do tiro ele já tinha pegado uma arma na mão. Então, vamos supor o seguinte. Alguma coisa aconteceu na sua vida que te bloqueou. Uma experiência negativa. Palavras é muito forte. As palavras são extremamente fortes. Quem são as autoridades? Geralmente os pais, que é a primeira pessoa que você tem contato, né? Se lá a criança escuta o pai e a mãe, aí fica uma dica para as mulheres, tá? Que cuidam dos filhos. É um horror em uma academia. Como, nossa, eu sofro tanto quando eu vou colocar o tênis. Na cabeça da criança você está gerando um gatilho de que a atividade física tortura, é ruim e faz mal. Ele tem que ficar comendo, eu vou cortar isso. Não é fazer dieta, é mudar o hábito alimentar. Então, mentalmente, aí existem professores, pode ser professor de alguma modalidade que a criança passou, e as autoridades religiosas também impactam. Eu não estou falando que isso é um problema, estou falando que a interpretação que você tem sobre aquele muda o seu estado de concentração sobre isso. E com certeza a pessoa não fez intencional. Não. E aí o que acontece? Os chegou na igreja e falou assim, olha, vamos falar um que é muito comum, né? Que de repente o rico não entrará no céu. Tá, tudo bem, mas não é que o rico, a pessoa que se preocupa somente em ganhar dinheiro sem pensar no próximo, sem ajudar, a gente sabe que tem muita gente rica que ajuda muita gente e que faz muita coisa legal. E tem muita gente que não tem a mesma condição, não se preocupa nem com o próprio irmão que está do lado. Então, assim, são fatores que mentalmente, eu não estou falando de aspecto místico, religioso nem nada, estou falando mentalmente, ela te gera bloqueios. Científico. E é comprovado através da neurociência. Você vê, o cara conseguiu acertar os alvos ali e treinar pessoas. Por quê? Porque a neurociência comprovou que a gente consegue mudar totalmente, gerando neuroplasticidade. Os nossos neurônios, eles alteram os aspectos do nosso corpo. Movimento, forma de pensar. Vamos pegar a postura, tá? Essa é muito fácil, tá? Você tem uma pessoa na sua sala de aula que não se sente muito confiante. Mentalmente, emocional, ela é um pouquinho mais fraca. Se ela não sente confiança, ela tem medo. Se ela tem medo, ela não tem coragem de tentar algo novo. E aí você pega um cara na sala de aula, uma menina, que é super confiante. Olha a postura dela, o ombro é para trás da cabeça, o corpo dela parece que é mais bonito. Tudo aquilo, por quê? Todo o corpo dela mentalmente, ela não só passa como ela é. Eu não sei se você chegou a ver, mas vou falar mais. Tem um estudo que fala que, mesmo que você não tenha, a hora que você faz essa projeção, você aumenta a produção de dopamina. Sim. É por isso que tem coaches que fazem gritos e expressão. Então, a hora que você está se sentindo bem, você realmente. Mas eu acho que aí também tem a ancoragem, aí entra a coragem. Porque a ancoragem também. é o seguinte, você tratou ali também. A pessoa. Exatamente, Também. você tratou a pessoa. A primeira coisa que você faz. Você está ali num estado ali de concentração, eu vou passando, existem umas palavras que são fortes, eu vou dar uma palavra. A palavra não é um problema. A gente falou lá atrás. A palavra mas. Vou jogar por água abaixo tudo que a gente falou assim. Nossa, treinar é muito legal, é muito gostoso, eu vou na academia mais. A dor no corpo é terrível. Mas eu não tenho tempo. O mas jogou para baixo total, tudo que você tinha. Todos os benefícios. Como que eu faço? Vamos trocar pela palavra E. Treinar é muito difícil. E amanhã eu vou tentar de novo. Se você escutar a palavra, ela entra no seu subconsciente, ela compreende ali. Então, assim, você vê como que as palavras têm poder. Aquilo que você vê, escuta e você sente, ela vai ficar. Vamos entrar na coragem, que é bem bacana.
O que é ancoragem? A gente faz uma coisa assim que de repente a mão assim, existe alguns significados. A gente está conversando, uma mão assim, o que ela passa? Você tá assim com a mão. Não, e tem gestual olhar, gestual canto da boca, cabeça virada, tudo isso. Não, mas não, eu tô parecendo minha esposa vai ser certeza que você já viu que a pessoa. Eu falei, então, o cara entregou a chave pro manobrista de cabeça baixa, eu falei assim, ele não tá bem hoje. Aí ele chegou no curso fazer comigo, eu vi que o cara tinha botado já meio Eu também. Não, mas olha, então o que acontece? A gente pode usar ancoragem de algum gesto. Tipo, quando você vê alguém fazendo assim, ó, o que passa para vocês? Não vou nem falar o que é. O que passa? Força, garra. Vencido, suporte, sei lá. De fato, tá vendo como que gesto tem um poder de significado? Né? Assim, mesmo que abraço, mas a mão aqui. Quando a gente fecha a mão, a gente significa força. Tudo que é mão é força, tudo que você faz. E isso gera, através da ativação muscular e cerebral, um significado para alguém. Alguém ganhou, faz assim. Vamos lembrar do Dunga lá na Copa de 94, o pessoal mais novo nem sabe o que é isso, mas então, o cara ele fez um gol e comemorou. Vamos pegar assim, um atleta que esse é PNL pura, tá? Ninguém sabe que tem por trás um cara que é um reprogramador mental. Sim. Michael Phelps. O cara ganhou 3 medalhas, um ícone, um biotipo super bacana. Todo mundo vai lembrar disso. Ele entrava com fone de ouvido, ele ouvia músicas, assim, mas qual música? Aquela música que te relaxa, aquela que te traz um bem-estar. E isso também influencia muito. O cara vai colocar lá um batidão, se aquilo realmente leva um bem-estar dele, tudo bem, não tem problema. Aí ele tá lá ouvindo, e ele tá concentrado. Nesse momento, ele já treinou várias vezes, mentalmente, o tempo, porque você tem que quantificar. Não adianta você falar, amanhã vai dar tudo certo. Vai dar o quê? O que você quer que dê certo? Eu quero que amanhã dê tudo certo, de pegar minha viagem e tal. Como? Você entende que o negócio vai começando a construir? Não é muito assim, não é mágico. Solto. Não, ele existe uma construção. Então ele já tem ali dentro ali da piscina. Eu vou fazer 200 metros em tantos segundos. Tal, e ele sabe quem é o outro cara de segundo lugar. E quando esse cara de segundo lugar, eu vou estar com tantos segundos na frente dele, ele já começa a visualizar o número. Você tem que visualizar mentalmente. Ele treinou, não é só eu penso, vai dar tudo certo e não faço nada, vai dar tudo certo e vai ganhar 1 milhão na minha conta. O que você fez? Você trabalhou? Você pensou em algo? E aí ele vai lá e cria uma âncora. O que é a âncora? É um reforço para aquele momento que faz ativação rápida. É um gatilho rápido. Em vez de você ficar um tempão pensando, ele faz isso aqui, ele batia no ombro dele. Quando ele faz isso, porque ele treinou aquilo. Tudo aquilo já vem na cabeça. Já estava treinado. O cara chegou e falou assim, Phelps, agora você chegou e fez em 90 segundos, bate no seu ombro. 90 segundos, e a gente repete, 90 segundos. Aí você está se sentindo muito bem. Aí existe também a linguagem. Ou seja, ele não precisa pensar em tudo, ele só batia. Aí ele vai bater. Aí, por quê? Exatamente. Olha que alguns fazem exatamente. Na hora que você gritou, o Marcos na hora lembrou, ele falou assim, poxa, é verdade. E aí tem assim, o Michael Jordan foi um dos primeiros que usou muito também. Michael Phelps, jogadores de tênis. Jogador de tênis, isso que eu ia falar, tem lutas, bastante. Tem muita gente de lutas. Tem uns caras que às vezes parece que o cara só tá fazendo um cumprimento, mas você vê que ele faz várias vezes. Se ele fizer várias vezes, ele não tá cumprimentando. Ele tá ativando o gatilho dele, ele tá tipo, puxando aqui, ó. Essa luta é minha, essa luta é minha, essa luta é minha. Entendeu? Então ele já puxa para si só isso daí. Aí a gente fala, poxa, mas isso garante o sucesso? Não. Se você não treinar, não tem disciplina. Só que daí vem o cara que vai bater um pênalti. Por que ele é um baita craque? Ele é um cara que treina, faz tudo certinho, mas chegou na hora, o famoso amarelou. Por quê? Insegurança de um ato que talvez lá atrás ele errou. Então aquilo faz o quê? Gera o gatilho inverso. Aquela energia ali, né, na expectativa é o gatilho inverso. Entrou, pronto. É o gatilho inverso. Mas na teoria, assim, todo grande atleta deve ter esse treinamento, não necessariamente. Às vezes tem intuitivamente, né? O nosso subconsciente, você às vezes faz coisas que você fala assim, olha... Deveria ter, né, gente? Sim, faz parte. E é o que faz a diferença de milésimos, de segundos do cara ali, entendeu? O cara que... O Ayrton Senna fazia. Naquela época. Com certeza devia ser intuitivamente. E foi um professor de educação física que fez para ele, esqueci o nome do cara que treinava ele. Não era Mosca do Capacete. Eu vou lembrar o nome dele. Vai vir aqui, ele tem um livro super bacana. E, inclusive é o seguinte, vários Paulo livros... Cobra, não é? Nuno Cobra. Esse cara trabalha mentalmente ele várias vezes.
e mandava ele sentar então no carro já e fazer o percurso, fazendo qual era o tempo dele, Uhum. mentalmente. Se você vê as cenas do Ayrton Senna, ele entra, coloca o capacete e fica parado um tempão. E todas as vezes que ele fazia isso aí, ele fazia o melhor percurso dele. Você já viu? Tá rolando esse vídeo aí. O Verstappen, o Hamilton, 3, 4 aí top da Fórmula 1, que o cara põe o áudio da aceleração e troca de marchas, ele fala qual circuito é. Eles têm tudo mentalmente gravado mesmo, absurdo, né? Exatamente. Ele escutando o motor, a troca de marcha, a Mas aceleração, a também quantas frenagem, fala, voltas, é tal né? lugar, é tal lugar. É, sim. São sem várias pistas, dúvida. mas ele entrou mentalmente. Já sabe certinho quando E aí, toca ele não marcha. sai dirigindo, E aí ele tem já o gatilho, tem o gatilho reverso que eu gravado, falei. é. Se naquela curva ele já, algumas vezes ele já escorregou, ele foi ultrapassado, ele também sente frio e acaba amarelando. Uhum. A primeira coisa que ele faz é o seguinte, ele fala assim, nossa, o semblante dele abaixa, e fala, nossa, essa curva vai ser difícil. Aliás, dizem acabou, que vai ser difícil, acabou. todo mundo de alta velocidade, se tem um acidente muito grave, perde cerca de meio segundo, né? Porque é o seguinte... Porque são poucos os que não tem, e parece que o Schumacher foi um que não teve, ele continuou igual. Mas né? ele era um cara mentalmente centrado. É assim, a gente tá falando de atleta, mas você provavelmente conhece pessoas... Eu falei esses dias no Instagram, falei assim, por que tem gente que estuda na mesma escola, tem o mesmo ensino, talvez até da mesma família, mas vamos falar assim, pessoas que estudaram na mesma escola, então ela tem o mesmo ensino, o mesmo professor, mesma hora de tudo. Aí ela vai e tem resultado na vida, a outra não. Aí, tipo, a pessoa fala, nossa, aquele cara virou um cara de sucesso, aquela mulher. E às vezes é aquele que talvez todo mundo fala assim, eu tava bagunçando na sala de aula e nem prestou atenção e ele tem sucesso. Isso é injusto. Será que é injusto? Porque é o seguinte, não é aquele momento que define a pessoa. Todo mundo é bom em alguma coisa, às vezes não se achou, né? Então, mas não é aquele momento que define ela. Então ela se entregou, ela estudou tudo. Mas na hora de agir, aí vem uma coisa muito interessante da PNL. Você tem que pensar, né? Você tem que pensar antes de que eu estou bem, você tem que pensar. Mas só isso não vai te ajudar, não vai validar. Você tem que pensar, imaginar, né? Deixar a emoção de ter vencido, de ter conseguido. Eu subi naquele palco e falei muito bem. Se imagina, pensa, faça aquilo. E treina, você tem que ter ação. Se você não pensar, não ter emoção, não tiver ação, você não tem resultado. Tá? Então, assim, eu penso, eu me imagino lá, eu sinto a emoção daquele lugar. Isso a gente faz também na PNL com os olhos fechados. A pessoa consegue fazer a oratória dela pensando. E aí depois você se imagina fazendo aquilo, agora você vai treinar isso. Imagina você sair do consultório, você fez a reprogramação mental e nunca mais tenta nada. Peraí, vai lá na frente do espelho, vou falar sobre o tema tal. Fecha os olhos antes, faz de novo, faz. Se tiver uma âncora, faça. Tem gente que tem uma âncora de apertar o dedinho, assim. Então ela está explicando, ela fala assim, eu acho que muitas vezes, aí você vê que ela vai falar assim, eu tenho certeza que isso vai acabar com isso, vai fazer aquilo tal, porque ela está gerando gatilho de âncora, desativando. Porque a âncora não pode ser algo que seja muito visível. Sim. Né? A âncora é sua. Você comemorou ali, né? Então, assim, poder até pode, de repente, assim, tem atleta que... Tem da atividade, pode, né? Mas, assim, atividade. Então, assim, ou numa seja... palestra não dá, né? Exatamente. Aí tem gente dando uma aula, você chegar numa aula fazendo assim e fala, poxa, mas nem começou, o cara tá comemorando. Então, já terminou a palestra mentalmente, mas chega na hora e fica nervoso, me deu um branco, deu tudo errado. A culpa é que a reprogramação não existe. Primeiro, se você começar acreditando que não existe, não faça. Porque não vai dar certo. Então, assim, sabe? Tipo, será que isso dá certo? Eu não acredito. É ciência. Eu não estou falando do que eu acho. Sim. É ciência comprovada. E nessa prática da sua atividade, né? Quando que você usa, o que impacta? Que você acha que tem que ser aplicado para todo mundo? Então, é aquilo que eu falei. Primeiro você tem que se permitir e descobrir o que você quer melhorar. Quando você sabe que tem algo errado, já é o primeiro caminho. Na hipnose você consegue ver o que tem de errado com a pessoa? Qual é a crença? Não, então isso é legal. Tipo assim, o que eu explico que é hipnose? A hipnose ela é um GPS, tá? Imagina que eu sou uma voz do GPS. Você está lá no estado, a gente chama de indução, a gente entra na indução para quebra de fator para o seu subconsciente. Você vai descobrir tudo. Não sei nada. E não necessariamente você precisa falar exatamente. Eu vou falar sobre um caso bem pesado, tá? Que eu peguei assim. Eu não vou entrar profundamente nos detalhes, tá? Mas a pessoa, em algum momento na vida dela, aos 6 anos de idade, a gente conseguiu chegar lá, que chama regressão. Não sou eu que falo a idade, eu não posso falar nada que possa induzi-la, porque tudo aquilo pode mudar o estado. Você está com os olhos fechados, eu chego para você, Karen. Você encontrou aquele momento que te incomoda?
Ainda não. Então a gente vai caminhando, a gente cria todo um cenário metafórico que tem tudo a ver, que tem congruência com o estado que você vive, que você acredita. Tá? Então, ou seja, mesmo estado religioso, você pode acreditar em Deus ou não. No meu momento, as minhas crenças não fazem sentido nenhum, porque a minha atenção total é você e seu cérebro. Então eu chego para você e falo assim, cara, vira agora para esse lado no quarto e veja o que você está vendo. É o que você está vendo. Então eu sou GPS, vira à esquerda. Você não quer. Então eu recalculo a rota, eu percebo, porque fisiologicamente você vai dar sinais que aquilo ali está ruim. Tá? Dá pra gente brincar aqui, depois fazer alguma coisa aqui bem rápido. Você tem a percepção daquilo ali, ou a visão, ou a audição, e eu vou dando ali, escute o que tem para escutar, veja o que tem para ver. Eu não posso induzir nada. Eu tenho uma paciente, desculpa, que fez uma hipnose, foi um único relato que eu tive, até que eu tivesse contato, eu não conhecia um profissional que fizesse. E ela foi fazer de curiosidade, eu não sabia se ela tinha um trauma. E isso me impactou, porque ela fechou, eu perguntei, mas a pessoa te conduziu? Ela falou, não, tá conversando comigo, não falou, vamos ver tal área. E ela, quando vê, ela se viu no estacionamento de um shopping. E ela tava dentro do estacionamento do shopping, e começou a sentir uma angústia no coração, o coração acelerar, começou a suar. E aí ela foi perguntando, o que você tá sentindo? Eu tô com medo. Mas você tá com medo do estacionamento? Tô com medo do estacionamento. Tem alguém atrás de você? Não tem alguém atrás de mim, mas eu tô procurando meu carro e eu tô correndo do meu carro, uma coisa eu não consegui entender. E aí ela lembrou que quando ela tinha, sei lá, 6, 7 anos, ela tava no shopping com o pai, ela voltou no estacionamento pra pegar uma boneca, um negócio no carro, o pai ficou esperando ela um pouquinho mais longe, um cara correu atrás dela no estacionamento, ela gritou, o pai foi correndo pegar ela. E ele fica guardado no seu subconsciente e vira um fator pro resto da vida. Amanda, eu nem imaginava que isso aconteceu, mas nem passou pela minha cabeça. Eu fiquei em choque quando eu lembrei na hipnose. Aí eu falei, gente... mas... E é o seguinte, a hipnose também é o seguinte, você está totalmente ciente. Outra coisa que ela falou, que ela sempre teve um medinho, ela entrava para estacionar, nunca gostou do subsolo, sentia um negócio ruim. Era o trauma. Eu não sabia porquê. E passou. Passou porque ela toma consciência, acho que passa, né? Exatamente, porque daí o que acontece? Daí chegamos num ponto onde a babá trancou ela na despensa, porque ela estava fazendo arte. Ela tinha 6 anos de idade. E a irmã pro lado de fora, ela brigava muito com a irmã ficou tirando sarro. E ela sentia muito medo. E aquilo transformou ela... olha para vocês verem como que é o nosso cérebro, tá? Ela interpretou que ali ela tinha que comer para matar a ansiedade dela, para ela sair de lá. Então, compulsão alimentar. Tá? E ela se sentiu insegura, porque quando ela ficava lá dentro, quando ela se sentia trancada, toda vez que ela tinha que palestrar, conversar com outras pessoas sobre isso aqui, ela se sentia trancada. E ela interpretou ser trancada dentro da despensa como castigo, para ela, como ela não é merecedora de poder falar que o lugar dela é lá dentro. Então, aquele momento, a gente chama de ressignificar. Então, a hipnose não apaga nada. A PNL, programação neurolinguística, nada apaga. Porque o que aconteceu já aconteceu de fato. Sim. E a forma que você viu a mulher chegar da festa, a mulher já chegou. Mas antes de você querer virar as costas para ela, você já viu, ela já chegou. Se ela é bonita, se ela é simpática, você já julgou. Como que você pode fazer? Fala assim, cara, aquela mulher que chegou, ela é muito simpática. Talvez ela não é de conversar muito, porque talvez ela seja tímida. Vamos tentar interpretar ela como uma pessoa que pouco importa para você naquele momento, que ela chegou sucessada, você não aceita. Aí eu vou te entender. Eu falo assim, tá, você quer sair desse ambiente? Quero. Então vamos fazer pro que importa. Aquelas pessoas que estão do seu lado são mais importantes que aquela pessoa que estava lá atrás? Sim. Então aí a gente começa a utilizar palavras que vai ressignificando que quando você sai daquela festa, para você pouco importa aquela pessoa. E o que eu fiz com a moça foi mostrar para ela que aquela mulher que estava colocando de castigo, talvez ela tinha sido colocada de castigo da mesma maneira e que ela não tinha as habilidades para poder educar uma criança, até porque ela fez o que tinha que fazer naquela hora ali e não imaginava o que ia te fazer. E hoje a mulher que ela se tornou, ela acolhe, você se acolhe, entendeu? E você acaba ressignificando aquele estado. E você no seu cérebro, então você chora, você tinha que chorar, você se emociona, você faz todas as emoções. Lembra que eu falei que em todo momento você está ciente de tudo? Você sabe, você me escutou. Se cair uma chave na hora que a gente vai fazendo nós, você está escutando. Você pode abrir os olhos, se você sentir vontade de abrir os olhos. Você está consciente acessando o subconsciente. Força mental, né? A gente falou no começo, né? O perdão, né, gente? Perdão vai curando as crianças que todos nós e vai desencadeando outras coisas. Segurança. Talvez a segurança dela, se ela tivesse para aparecer um lugar escuro com algumas luzes, você ia remeter para ela o momento de estacionamento. Então, olha só que coisa que é. Tão impressionante isso, a gente não lembrava nada. É muito legal, né?
Ela falou nada, nem passava na minha cabeça. Se permitir, né? Nossa, impressionante. E essa é a palavra. A palavra de você conseguir reprogramamento é se permitir. Fala, meu, eu quero passar por essa experiência, sabe? Porque assim, e também é o seguinte, não é uma sessão. Porque às vezes aquilo é um gatilho. Sim. Mas aí você Eu passa por penso que outro deve gatilho. ser extremamente difícil você Hoje, assim, acessar tudo isso. Né? exatamente. Hoje, você sai com uma sessão, você sai se sentindo tão bem que você acha que já curou, sabe? Meu Deus, resolvi minha vida. Você sai super bem. E a hora que você vai passar por uma situação semelhante? Será que a âncora, os gatilhos foram bem acessados? Porque às vezes existe outro pontinho, teve um momento depois aos 12 anos de idade, que naquele dia a gente não conseguiu acessar, que ela também ficou trancada no carro, ou o pai dela trancou e falou, não, você não vai sair daqui enquanto você não devolver o brinquedo da sua irmã. E ele não fez por mal, mas ela interpretou que aquilo ali é um sufoco de novo lá de trás. Aí você tem que ir ressignificando. Às vezes são 10 sessões, são 8 sessões. Legal, hein? Já que vamos falar de novidade, então eu vou agora com a Amanda aqui. Coisa que ela tem super experiência, que a gente está trazendo para a clínica agora, né, Amanda? Que você adora falar. Só voltando atrás, um adendo, eu gostei muito do que você falou e eu concordo plenamente que não adianta coisa muito restritiva, né? Senão não tem adesão, né? Para quem nunca foi no nutricionista, não deixe de ir. As pessoas se impressionam quando elas vêm com o cardápio e falam, mas eu vou comer tudo isso e ainda vou ter resultado, não é? Exatamente. Porque você está comendo o que deve, do jeito que deve, como deve, né? Mas eu queria falar com você um pouquinho sobre os testes genéticos. Você desce, assim, eu tenho, vou começar a fazer o de desempenho, né? Esportivo, isso. Depois dou uma pincelada, né? Mas a Amanda tem super experiência e está trazendo isso aqui para a gente agora. Diz aí como é que funciona, como isso muda, até naquela questão que a gente conversou um dia, o horário ideal da pessoa fazer o exercício. Sabia disso, Gu? Eu posso comer à noite, não posso comer à noite. Para mim, comer à noite tranquilo. Para fulano, comer de manhã é melhor. Dá uma pincelada aí, porque o pessoal vai ficar super curioso. Os horários, eu falei, gente, ela vai deixar mastigado tudo para mim. Fica muito mais fácil, né? Bom, então, não sou expert no assunto, porque eu acho que tem que focar muito Sim. em genética para ser expert, é uma construção constante. Nós vamos aprender muito juntos. A gente tem que saber o mínimo de alguns genes chaves que são principais nesses testes, que tem alguns significados, e aí o paciente vai pontuando, a gente vai entendendo a genética do paciente. Então, o que é genética, né? É o que você traz, em média, 30% de pai e mãe, e o teu estilo de vida, ele ativa esses genes. Então, quando a gente lê esses 30%, eu já falo, nossa, o Marcos tem uma tendência a ter um colesterol mais alto, ele tem tendência a ter diabetes, ele tem uma sensibilidade à cafeína, mas se ele tem sensibilidade à cafeína, então essas enzimas aqui, esses genes que deixam ele quebrando cafeína de forma lenta, também deixam o fígado dele ruim para detoxificar. Então, ele tem um fígado mais gordinho. Então, ele tem um outro gene que, quando abaixar o estrogênio dela, vai deixar o fígado também com esteatose hepática. Então, também tem que cuidar dessa reposição hormonal dessa paciente, porque ela vai ter um fígado mais gordo lá na frente. Então, tem metabolização de álcool também, a gente consegue ver se o paciente pode consumir, se ele demora para excretar esse álcool, o sódio, né? Aí a gente tem também a enzima que quebra a dopamina, que é a principal, é uma das principais chaves do teste, que é onde a gente consegue ver se o paciente é acelerado, hiperativo, se ele é tranquilo, calmo, medroso, ou se ele é um pouco mais equilibrado, às vezes acelerado, às vezes medroso. E aí a gente consegue modular esse paciente. Então, se ele é muito hiperativo, a gente vai ver os genes dele relacionados a quebra de vitaminas e minerais. Se for muito rápido, a gente começa a tirar alguns estimulantes da vida desse paciente. Então, ele vai sentir menos ansiedade, menos fome, mais saciedade. E se ele tem muita dopamina ao longo do dia todo, geneticamente, concorda que a gente não vai dar um estímulo de dopamina nele à noite para treinar? Vai ligar no 220, vai querer trabalhar, conversar, discutir. E a gente já aproveita essa pessoa dopaminérgica para treinar de manhã. Já queima um monte de manhã para a noite estar tranquilinho, né? Então, assim, quando a gente lê o teste genético do paciente, a gente consegue entender os pontos fracos. Então, a gente tem essa tendência a essa e essa doença metabólica. Então, a gente tem esse planejamento para que essa doença não nos acometa lá na frente. E a gente tem esses benefícios também. Então, a gente tem um ótimo benefício com atividade física na sua genética. A gente tem um ótimo benefício dormindo bem. Você regula muito mais hormônios do que o outro tipo de genética. Então, você consegue entender como que esse metabolismo funciona, inclusive na parte de macronutrientes. Então, ela mostra se a pessoa tem uma deficiência genética de proteína,
tem uma deficiência de absorção de gorduras boas, se precisa de um consumo maior de carboidrato. Então você monta o planejamento fornecendo aquela energia que o corpo precisa para se ajustar. Cai naquilo que você falou. Formar O medo do músculos. carboidrato, às vezes, é o segredo da De mudança da algumas vida da pessoa. pessoas. Então, assim, a gente É. vai ler aqui na clínica, né, dos pacientes que tiverem essa opção de fazer o teste genético, essa oportunidade. O Dr. Marcos vai fazer também o de exercício, nós vamos discutir junto, porque eu também tenho que aprender bastante de exercício ainda. E aí o Gustavo entra também, né, com a estratégia para o exercício melhor frente àquela genética. Mas a gente entende que o teste genético, ele é moldável, ele não muda. Mas eu escolho o gene que eu vou trabalhar. Então, olha a parte favorável da minha genética e falo, belezinha, isso aqui é bom para mim, isso aqui também é bom, isso também é bom, então eu monto uma estratégia em cima daquilo. Você pega o cidadão que tem tudo para ter diabetes, pô, já vamos trabalhar a parte alimentar disso, né? A parte de exercício, né? Equalizar, na verdade, né? Esse cara precisa muito mais de exercício aeróbio, né? Você vê qual que é a ênfase do cara. E consegue ver no teste qual macronutriente que beneficia mais ele. Então, a gente troca. Então, se você tem uma tendência a ter diabetes, mas às vezes o carboidrato é bom para você. Então, qual carboidrato? Tubérculo. Né? Qual horário que a gente baixo índice, né? Esse carboidrato. Então, aí eu já escutei alguns médicos falarem, mas eu não tenho vontade de fazer teste genético, eu não quero saber a parte ruim. Eu falo, gente, isso dá até esse que é o principal. Sabe por quê? Esse assim, você vê o que tá bom, é muito fácil. Você tem que arrumar o que tá ruim, né? O conhecimento, ele traz o quê? Liberdade. Quando você conhece, fala, nossa, então tá bom. Eu tenho na minha genética um sódio, então eu inflamo mais rápido do que o normal e uma tendência para diabetes. Então eu cuido da minha alimentação e dos meus treinos, porque treino para mim é uma coisa que eu não posso escolher. Eu tenho 70% de chance de ser diabético. Eu posso escolher se eu vou fazer treino? Não posso, querida. Nasceu treinando, vai morrer treinando. Então eu acho assim, quando você se entende, por mais que você entenda os seus pontos fracos geneticamente, você tem que escolha. Aí você escolhe. Eu vou adoecer com isso, eu não vou. Eu vou ter estratégia para isso. E nunca no extremismo, que não funciona. Sim. Né? Então, no teste, a gente consegue avaliar se a pessoa precisa fazer jejum ou não precisa, se o efeito do jejum geneticamente para ele é legal ou ótimo, não, porque tem muito isso, para uns funciona, outros não, né? Para matar um pouco do que eu acho na internet, né? Ver o que um blogueiro, a blogueira tá fazendo, colocando, acha que aquilo é a solução para que vai salvar tudo, mas não é. Acho que é o que você falou, se descobrir quais são. E outra coisa, aqueles que defendem a ferro e fogo determinada tem situação, que ser assim, não é. Tem que ficar sem tem comer, que treinar em jejum. Tem horas. gente que não consegue. É óbvio Tem gente que não consegue. Orientações nutricionais que Sim. servem para a maioria das pessoas. Sim, alguns básicos, certo, bom sono. 80% nós estamos mesmo. falando do... Por isso que as pessoas pegam no 80%. Eu já sei o que tem que fazer. Tá, mas você entende sua genética? Você entende quais são os seus pontos fortes? Você entende qual suplemento de fato você precisa? Você entende como está a tua performance mental? Assim, o Dunning-Kruger, né? Ele acha que sabe tudo, mas também não sabe porque não está tendo resultado. Né? Sabe como que você se sabota? Quando a gente lê o teste genético, a gente tem possíveis chances de como o paciente se sabota. Então, eu já consigo entender se tem recompensa cerebral, se é uma pessoa beliscadora, se é uma pessoa que, quando está estressado, quer comer tudo e aí quer descontar. A gente vê tudo isso no teste. Como é difícil tratar essas compulsões alimentares, né? Tem que ter estratégia, né? Ela tem que ter um outro ganho. Não é só... Porque pensa assim, se a gente recebe o paciente, aí você recebe, você faz a parte de modulação hormonal, o paciente começa a se sentir melhor, eu recebo, faço uma melhora alimentar nessa paciente. Obviamente, ela não vai comer coisas tão gostosas quando ela comia todos os dias, mas vai ter um resultado ótimo. O Gustavo recebe e vai incluir exercícios para esse paciente, então também já vai sofrer com dor, vai ter que comprar roupa e treinar. Tudo isso tirou essa paciente da zona de conforto. E aí ela fica esperando o quê? Um estilo de dopamina de prazer. Fala, gente, agora eu não tô comendo Big Mac todo dia. Ela falou tudo, o trocar. Chocolate todo dia, eu tenho que ir pra academia, eu tenho que sujar meu cabelo, eu tenho que chegar em casa, lavar cabelo, tenho que lavar cabelo de novo. Aí eu tenho que passar o gelzinho do Dr. Marcos passou, não pode ter que lavar a mão, não pode pôr roupa ainda, se não secar, depois pôr roupa. Então ela começa a enxergar mais as dificuldades. E aí o que eu falo? Vamos descobrir o seu prazer? Você gosta de fazer massagem? E se caminhar no taquaral te faz bem? Tomar um café da manhã com o seu marido no final de semana? Então tem que ter algum outro estímulo. Sim. Então a gente faz ali um trabalhinho de coach, falar qual é o seu prazer? Sem você comer, sem ficar jogada no sofá. Não tem. Então, eu falo isso pra Karen, né? Como eu percebi que toda a diversão do adulto hoje está relacionada a comer e beber. Tudo é comer e beber. Ou comprar, né? É churrasco, é sair pra jantar, cara, não tem. Tudo que vai comemorar com alguma bebida alcoólica. Você pode, eu saio pra jantar sexta noite. Lógico, sim. Mas eu escolho o que eu quero comer. Quando você aprende o prazer da comida, você vai num japonês, não se mata de comer. Você come de tudo um pouco. Você vai numa churrascaria, come uma salada, com uma carne. Você vai fazendo escolhas. Eu escolho. Hoje, esse final de semana, eu vou comer madeiro.
é o madeira que eu vou errar. O resto eu vou equilibrando a conta. Vou Exatamente. treinar Mas, de Amanda, manhã. é a questão da compulsão. É. Por que 10 pedaços da picanha satisfaz mais do que 2? Uhum. 2 satisfaz. O prazer, o sabor tá ali. Você não mas precisa aí comer tem- 10. Que é o Tem complemento, ansiedade né? É e- só picanha e a salada e os legumes É, cheios. Não, a questão é a Aí seguinte, tem. não precisa da quantidade Não. que todo mundo, eu vou me matar de beber porque tem essa festa. Não existe, cara. Mas essa não faz troca é sentido. interessante, eu acho que isso é fundamental. As pessoas acham o seguinte, eu só vou perder. Sabe? Eu tô saindo pra lá, tô perdendo aqui. Eu verdade. tinha o prazer de sair Ai, pra que jantar, não saco saio pra mais. academia, que Aí vou ficar saco só pra andando fazer- agora com um dormia potinho de uma whey hora na minha mais, mão. E agora eu durmo menos para ele treinar. Exatamente. Né? Mas não aí tem que ser a questão da consciência, que a gente falou. É uma escolha. Você quer ter resultado. São escolhas, né? Tudo São na sempre vida. escolhas, né? É aquilo que eu falei, você está dizendo não para não comer aquilo, mas você está dizendo sim para o seu A corpo figura de também. linguagem que eu uso é uma só. Eu falo assim, como que você quer estar financeiramente no seu futuro? Uhum. Com 80 anos de idade, quero estar tranquilo, não quero estar trabalhando igual maluco. O que você faz para isso? Aí eu invisto um pouquinho do meu dinheiro. Como você quer dar na sua saúde? Nossa, eu não quero que ninguém me dê banho, quero estar bem. Como o que você você investe? faz para isso? O que Qual é o você seu investe? investimento? Nada. Isso é tão preocupante. Investimento. Isso é tão preocupante. Investe no quê? Você E sabe aí o que o você falou exercício, agora? só o exercício, ele não é igual o dinheiro que vai te dar lá na frente o Aham. benefício. O exercício você começa a sentir quando você faz. Você dorme melhor, você fica menos reativa, né? Você come Exatamente. melhor, você se sente bem com você, você fica mais segura, fica menos ciumenta, Você menos fez- chata. você me fez eu, lembrar- eu, menos fa- eu falo pra exigente. mulherada todo dia. Todo dia é a mesma conversa. Exatamente. Você tem que estar apta para 3 coisas na sua terceira idade: agachar, empurrar e puxar. Porque isso te dá São as autonomia. bases, são as bases. Aí é você um vai movimento ter funcional. longevidade, vai ter uma aposentadoria legal, vai estar com o dinheirinho guardado. Você Sabe o que consegue caminhar, acontece? passear. Não tem. Quem nunca viu a velhinha no restaurante que vai um neto de cada lado segurar porque ela mal consegue levantar, mas a saúde dela é ótima, mas ela mal levanta. Ela se acha um Perdeu estorvo mobilidade. para a Sim. família, ela não quer sair. Exatamente. Aí ela fica embotada, isso traz depressão, aí faz menos atividade ainda. Eu falo Exatamente. todo dia. Então cuide hoje para ter autonomia e não depender de ninguém, Uhum. de instituição, de neto, Eu de vou dar um ninguém. exemplo de um aluno meu aqui, é até bacana isso aí. Que se eu, vou dizer, eu sempre uso ele para muitas pessoas. Ele vai fazer esse ano 87 anos, agora em setembro. 86 anos. Um senhor que eu falo assim, toda vez que eu dou aula, é uma troca, porque eu aprendo e ganho muito, sabe? Uhum. Ele virou e falou assim 3 coisas que ficou muito marcado, que ele fala muito. A primeira, ele falou o seguinte: a vida são páginas que são viradas e não volta mais. Você pode lembrar, mas você não volta mais a escrever aquilo que já foi escrito. Passou. Aí ele fala assim, por que não viver junto com fulano? Não fui na festa do outro. Já foi. A festa daquela criança que fez 7 anos, ela não vai fazer mais 7 anos. Uhum. Aquele amigo seu que ia fazer 50 anos que todo mundo falou, você não foi mais, acabou. Uhum. Aí ele falou assim, isso serve também para saúde, sabe? Ele falou assim, eu posso tomar um vinho? Ele adora tomar um vinho, tomar o uísque dele. Ele falou assim, eu posso, mas eu preciso tomar todo dia? A diferença do que eu posso e eu preciso é Tem diferente. 87, né? Muita gente na idade dele já fala, agora eu faço o que eu quiser. Não, e olha o que ele falou. Ele falou assim, Gustavo, ele tinha perdido a esposa dele, né? E passou alguns anos, ele ficou meio para baixo e sempre fez atividade física, jogava tênis, jogava futebol, jogava não sei o quê. Ele falou assim, eu estava parado, eu estava triste com as coisas que aconteceram, lógico, mas eu fiquei pensando da seguinte maneira, eu preciso me movimentar, eu estou andando menos, eu estou caminhando menos. Aí ele falou assim, quando o amigo dele chegou para ele, ele falou assim, você quer envelhecer bem, todo mundo quer envelhecer bem, mas a gente tem que envelhecer sem dar trabalho para as outras pessoas. Ele falou assim, eu não quero dar trabalho de levantar alguém. Cara, a gente faz uma caminhada de aquecimento 2 vezes por semana, faz exercício com elástico, leva o caneleira, pezinho. Aí eu falei para ele assim, você já melhorou? Ele falou assim, eu não vou mais ter alta performance, sabe? Eu nem quero isso. Mas eu acordava de madrugada, eu sentia câimbra, não sinto mais. Eu consigo caminhar, eu vou lá no mercado tal com a minha empregada, e antigamente ela ia na frente, às vezes eu ficava, sabe? Não vou até lá no fundo, busca para mim. Eu vou até lá e caminho. Então, autonomia. Mobilidade, sabe? E é bonitinho de ver porque quando ele está treinando, ele está prestando atenção no movimento, ele está fazendo. Então, assim, não dá para atividade física fazer milagre, sabe? Se você não se permite, mais uma vez a gente fala, fazer o que tem que fazer, na intensidade tem que fazer. Então, agora imagina, se um senhor que vai fazer 37 anos, relata que está melhorando, que a vida passou e você tem que saber viver. E será que você está esperando ter 86 anos para pensar nisso? Mas nem chega lá, né? Exatamente. Aí, Gustavo, eu ia aproveitar o gancho para você contar um pouquinho para a gente. A gente falou de ter um objetivo, a importância da periodização, né?
Você tem que nem esse senhor, ele tem um objetivo. Em quanto tempo você conquistou esse objetivo e qual foi o plano para chegar nesse objetivo? Porque nem sempre a periodização é para o cara que vai competir no fisiculturismo, que ele faz aqueles ciclos malucos dele, né? Mas existem objetivos. Então, sei lá, a Amanda decidiu que em março do ano que vem ela tem um campeonato de tênis, que ela quer chegar legal lá. Aham. Dá para fazer essa periodização já Sim. começando hoje. Sim. E para quem quer ter resultado, né? Assim, para tirar um pouco daquela coisa da cabeça do cara também, que ele se matricula na academia, vai lá, vou fazer 3 séries de 8 para ficar forte, 4 de 15 para ficar para perder peso, né? 4 de 20 para emagrecer. Então explica para a gente um pouquinho a periodização, as formas de treinar, os diferentes estímulos, para o pessoal entender a importância de ter um educador ali junto, que você confie, montando o seu treino, né? E outra coisa, que você siga. Então, se o cara falou, descansa 30 segundos, porra, descansa 30 segundos. Se ele falou, vai fazer 10, se vira, negão, faz 10. Não tem jeito. Exatamente. Né? Então, conta um pouquinho pra gente, porque o pessoal acha que é só ir lá e fazer, vou fazer aqui supino 3 de 10 e não sei o quê, e tchau, E tô fazendo. Bom, periodização. Primeiro vamos simplificar ali a linguagem, como eu disse lá. É planejamento, simples assim, né? O que é o planejamento? Você saber o que você vai fazer, por que você vai fazer e como você vai fazer. Então, beleza. Eu quero melhorar minha mobilidade. Então, a gente já sabe o que ele quer fazer. Como a gente vai melhorar essa mobilidade? Aí a gente vai ver quais são os exercícios, quais são as intensidades que sejam progressivas para que ele chegue nesse momento. Vou emagrecer. Tá? Eu quero emagrecer em 3 meses que eu vou casar. Peraí, calma. Vamos quantificar isso? Porque idealiza às vezes 20 quilos, mas a gente tem 3 meses, eu não sei como é a alimentação, o metabolismo dela, nada, mas eu vou chegar e vou tentar fazer algo ali. Às vezes ela não passa o nutricionista, ela já está cortando tudo ali, já começou errado. Entendeu? Por quê? Porque ela já está perdendo a oportunidade de acelerar todo esse ganho e aprender como lidar com isso. Então, por que é a periodização? Vamos colocar os exercícios, verificar se ela não tem nenhuma restrição articular, alguma lesão, alguma outra, sei lá, alguma outra patologia que possa impedir ela ali, sei lá, uma hipertensão, dependendo do exercício ela não pode fazer, que gere apneia, algo assim. Então, assim, quebrar aquela historinha que existe uma receita de bolo. Tá? Então, assim, planejamento é uma receita de bolo. A pessoa se conhecer e também entender que, às vezes, pra gente é difícil conhecer, porque tem fases metabólicas, fases hormonais, idade, enfim, a gente se reestuda, né? Quando a gente menstrua, a gente se reestuda metabolicamente. Quando para a menstruação, a gente se reestuda metabolicamente. Principalmente a mulher. Exato. E aí, assim, são fases que são difíceis. E se você não tiver profissionais, né, para te ajudar, a chance de você ter sucesso é baixa, não tem como, né? Exatamente. E na mulher, essa questão, ela tem que ter, às vezes, até um jogo aberto. Ela fala assim, hoje eu não estou bem. Se ela não está bem, não precisa entrar em detalhes do que está acontecendo. A intensidade talvez vai ser mais baixa do que ela fazia antes. Mas não é baixa para o que ela está fazendo hoje. Então, ela não está tendo declínio de intensidade no planejamento. Está tendo uma adequação. Então, porque se você não tem um profissional, você pega a sua fichinha e vai sozinho e inventa, você vai se sentir desmotivado, porque hoje você não está conseguindo fazer o que você deveria fazer, mas porque existem fatores do momento da mulher que não permite que ela tenha aquela intensidade, mas a intensidade está certa. Então, assim, planejamento é muito importante. E não esquecer do fosforilar, né? Não que nem a gente falou que coisas, vamos falar sobre alimentos, enfim, mas entender que o básico é seu, né? Você tem que ir para academia todo dia, você tem que... Existe um planejamento, segue ele. Você tem que comer certo, você tem, enfim, né? E aí vamos finalizar assim com um bate-bola de dúvidas comuns que eu levantei aqui de vocês, com a ajuda da Nutri, do educador físico. Então são dúvidas gerais assim da mulherada. Bem rapidinho, porque são 20 perguntas. Vamos lá. Aqui. Aí quem quiser, pode ser um ou outro. Sim. Quais são os principais mitos sobre alimentação saudável que você costuma encontrar no trabalho como nutricionista e educador físico? Principais mitos que precisa restringir para ganhar peso, para perder peso ou ganhar músculo. Tem que restringir. Tem que ter um plano alimentar que te sirva, que você consiga fazer e que não te inflame. É isso. E o seu, Gu? Meu medo da proteína e carboidrato. Não. Acho que se eu comer proteína demais, eu vou engordar. Ou então se eu comer carboidrato, eu vou engordar. É o medo de engordar achando que a proteína e o carboidrato é vilão, não sabendo utilizar ela. E acho que o mito legal de educação física que elas falam é que o aeróbico para emagrecer. Esse é o treinamento concorrente. De achar que musculação não emagrece. E outra coisa, eu comecei a treinar, acho que meu braço está ficando imenso. Não é. Aquilo ali é momentâneo, são os estímulos. Mas não é assim, entendeu? É um inchaço momentâneo que ela seria sensacional. Né? Mas e o treinamento concorrente, que a gente fala assim, o que fazer antes e depois?
Isso aí são estratégias, não existe certo nem errado. O cara, você tem que fazer cardio depois, ou tem que fazer no começo. Não, depende da estratégia. Você é um corredor? Você é um atleta? Você quer melhorar sua performance na corrida ou nisso? Então, para cada momento existe aí entra na priorização. Mas de uma maneira geral tem que ter os dois, tá? Sim, porque a gente Tem trabalha que fazer os dois. Até para sair do platô, né? Exatamente. Tem que ter os dois. Aí, dependendo do objetivo e da necessidade. Aí é o quanto a gente coloca. Quais são os nutrientes essenciais que devemos incluir em nossa dieta diária para manter uma boa saúde? Nutrientes, parte de suplementação ou comida? Acho que podemos falar um pouquinho dos dois. Uns 3 dos dois, Eu vai. diria ômega 3, vitamina D e um bom magnésio. Para reparo tecidual, para sono, no solo bem pobre de magnésio brasileiro, né? E acho que é legal você falar isso. Brasil, né? Falo, estamos no Brasil, ômega, vitamina D, já pela latitude, longitude, tipo cultural. A gente vitamina D, pelo raio UV, né? Só entra até as 8 da manhã. Quem que fica exposto das 7 às 8 da manhã no sol, né? Então, a gente precisa suplementar os 3, eu diria que seriam essenciais. Na alimentação, os macronutrientes de maneira equilibrada. Então, uma boa gordura essencial, a tireoide adora uma gordura boa, carboidrato para fazer reparo tecidual, para dormir melhor, para controlar a TPM, e proteína para reparo tecidual de músculo e para modulação muscular, não só síntese proteica, né? A proteína também ela recupera ali o tecido e previne lesão. Sem carboidrato não treina, né, gente? Não consegue. A gente pode até reduzir um pouco durante uma estratégia. Em algum momento, né? Uma perda de peso mais rápida, quando necessário, mas não é uma estratégia. Existe uma relação direta entre alimentação e desempenho físico? Quais os alimentos são recomendados para melhorar o desempenho atlético? A gente fala um pouco, né? Você não tem desempenho sem alimentação e sem um bom treino. Uma boa estratégia de treino. Não tem como ter desempenho. Impossível. Então tem que ter um carboidrato, às vezes, de fonte rápida ou lenta, dependendo do esporte que a pessoa vai fazer. Aí cabe uma suplementação de desempenho atlético. Quais são os principais fatores a serem considerados ao montar um programa de treinamento físico personalizado? Primeiro, o objetivo dela e o estado atual. Você tem disponibilidade para treinar? Então, a primeira coisa, quantas vezes? É a frequência. Local de treino. Vai ser na sua casa, condomínio, academia? Por quê? Quanto mais distante, mais difícil fica para a pessoa ter aderência da atividade. E aí depois é realmente dentro do objetivo dela ali. O que ela quer, se é emagrecer, se é fortalecimento, se é isso. Aí a gente vai distribuindo os exercícios conforme também a disponibilidade de tempo da pessoa. Aí essa pergunta que a gente falou um pouco, né? Mas é só sintetizando ela. Quais os melhores alimentos para consumir antes e depois dos exercícios físicos, visando otimizar os resultados? Tem que ser individualizado, né? Se for treinar muito cedo, com certeza o jantar vai impactar diretamente nesse treino. Se tem uma adaptação para treinar em jejum, tem que ter um jantar legal. Se não tem, vai comer comida, tem que ser um carboidrato de fonte mais rápida, 1 hora antes da alimentação. Se não tem 1 hora antes da alimentação, carboidrato líquido 30 minutos antes. Então, normalmente é isso, mas é muito individualizado. Como podemos combater o sedentarismo em nosso dia a dia e incorporar mais atividade física na nossa rotina? PNL? Vamos te dar 10 segundos. Nossa senhora, olha, tem tantas. É que depende muito essa pergunta, como combater. Se é uma pessoa que fala assim, como que eu posso melhorar a minha vida? Né? Primeiro você tem que saber o seguinte. Começar, né? Primeiro é o seguinte, a gente tenta colocar uma modalidade, aí entra muito na parte que nós estávamos falando sobre ter uma troca. Você gosta do quê? Assim, você teve uma experiência, eu gosto de água, então começa na natação. Aí você coloca a pessoa para nadar, hidroginástica. Legal, faz a hidroginástica. É não tirar aquilo que ela gosta para você introduzir ela na atividade. Eu gosto de jogar tênis, vai jogar tênis. Depois você fala o seguinte, você quer melhorar a sua performance? Aí não tô defendendo meu peixe na musculação, mas é inevitável você não fazer musculação. A musculação, ela vai melhorar a sua performance no tênis, ela vai melhorar a sua postura, ela vai melhorar o seu metabolismo. E aí, exatamente, aí você joga o tênis 3 vezes, então começa 2 de musculação para aumentar depois. Então tá claro que ela precisa aumentar depois. Não é que isso é carimbo, ficou. Porque vai chegar uma hora que ela vai começar a jogar tênis demais, se ela não estiver preparada, vai sentir dor no cotovelo e reclama. Vai sentir dor no joelho e reclama. Por quê? A estrutura muscular dela não está preparada. Então, começa fazendo o que você gosta, ou que você já fez alguma vez e teve uma boa experiência, e depois vai introduzindo outras que são complementares. Isso. Quais os principais benefícios, a gente falou aqui, de se exercitar regularmente, tanto para a saúde física quanto mental? Acho que aqui a pergunta, na verdade, é mais para a gente colocar que tem uma questão mental envolvida, né? Dopamina, serotonina.
É possível ganhar massa muscular apenas com alimentação adequada? É necessário complementar com suplementos e parte É física? super possível, com a alimentação adequada, quase impossível sem exercício. Uhum. Sem suplemento possível. O banco de músculo a gente fala que é saúde de longevidade. Uhum. Como podemos manter a motivação e a disciplina para seguir um plano alimentar e exercícios a longo prazo? A gente falou aqui, né? Da PNL, objetivo, tudo isso aqui. Pegar com os profissionais, não abandonar quando não tiver resultado. Quais os principais erros que as pessoas cometem ao tentar emagrecer ou ganhar massa muscular? Essa é uma pergunta boa. Exatamente. Fica 5 dias sem comer, depois come até o reboco da parede. Não, ela inventa um algo, ela fala assim, eu vou treinar, eu vou comer menos para treinar e tem baixo Mata rendimento. na esteira, fica fácil. Exatamente. Eu acho que assim, a alimentação é o ponto chave ali para ela ter uma boa Sim, é o performance. chave. A gente até falou sobre isso. Né? Aí talvez um pouquinho do Mar agora. Como a alimentação pode influenciar diretamente ou às vezes suplementação no processo de recuperação muscular no pós-treino? Mas pode, acho que fala de alimentação primeiro, né, mãe? Tem tem os mortais, né, nós, e tem os atletas de alto rendimento, né? Então assim, você precisa de carboidrato antes do treino, né? Não precisa ser imediatamente antes, mas você tem uma janela para armazenar glicogênio, porque você precisa de energia para ter rendimento. Senão você não tem rendimento, o treino não é efetivo. E você precisa de aporte proteico no pós-treino, para quê? Para refazer o músculo. Isso é o básico. O pessoal fala, né? Meia hora, aí tem que ser o whey hidrolisado, porque ele já entra de... Isso é bobagem, gente. É bobagem, né? Como eu ia perguntar para Amanda, esqueci. Amanda, comer depois das 18 horas engorda? Depende da sua genética. Alguns sim, você acredita que sim? Super. Sim, né? mas eu acho que é muito mais a questão do... É a quantidade do dia. Do que contar caloria, déficit calórico, quanto você vai calórico, comer, e não a hora, né? Aí depende da estratégia. Estratégia de jejum, jantar cedo vai super bem. Eu treino às 6 da manhã, 7 da manhã. 9 horas da noite como arroz, feijão, carne, senão não treina. Não treina, né? Quais os principais sinais de que uma pessoa está com deficiência de nutrientes e como isso pode afetar o seu desempenho físico? Nossa, sinais clínicos. Não, às vezes até sono, a pessoa parece estar sempre cansada, com sono. Toda vez que ela vai treinar, ela acha cansada. Você consegue perceber, porque existe até o dia que aconteceu que você não comeu direito, você já consegue colher, infelizmente, esse momento. Agora, se a pessoa não está bem alimentada, está tudo desorganizado, então ela não dorme bem, ela não treina bem, não tem resultado. Ela fala, nossa, por que eu estou estagnado? Parece que eu aumentei o peso na balança, mas eu não estou ganhando músculo. Não está ganhando músculo, com certeza. Mais espelho e menos balança, né? Exatamente. Eu falo assim, eu falo que balança tinha que chamar decepção, porque todo mundo vai lá, ninguém vai felizão. Sabe o que eu pensei em fazer? Até nem falei pra Karen, eu ia falar pra você, Amanda, o que você acha? Pegar uma parede... Tirar foto? Não, fazer um quadriculado, um eixo central. Sim. E tirando foto ali, porque você tem um quadriculado, você tem os milímetros, então de cintura, de ombro. Para ele quantificar ali. Em vez da balança, ele tem um visual ali, entendeu? Legal, super. Cintura, porque para eles interessa muito mais o visual, né? Até brinco que o cinto, às vezes, é mais referência. Você fala, você tá mais 2 quadradinhos para cá, menos 3 para cá, sei lá, tô pensando na ideia. O próprio paciente, ele fez essa sim. Porque ele compara. Sim. E aí acho que é mais para a gente pontuar que existe mesmo, né? Existem estratégias nutricionais específicas para melhorar a resistência, performance em atividades de resistência como corrida, ciclismo. Sim. É possível montar uma dieta bem equilibrada para vegetarianos e veganos que praticam atividade física regularmente? Com certeza. Fazendo um aporte suplementar. Mas a disciplina tem que ser muito maior, né? E até a suplementação. O recurso dela é menor. A vida é de escolhas, ela escolheu. Eu sempre falo aquilo que eu falei no começo, ela disse não para alguns nutrientes, ela tem que dizer sim para os outros e consumi-los. Ou até mesmo doenças absortivas, né? Que a gente tem, às vezes não tem escolha, pacientes bariátricas, enfim, suplementação, inclusive intramuscular endovenosa, às vezes, né? Na soroterapia. Sim, usar os recursos que tem. Quais os alimentos, os suplementos que podem ajudar no processo de recuperação muscular? A gente já falou, né? Dores após os treinos. Tem alimento que possa melhorar dor pós-treino? Ou é mais
Só você pensar algum alimento Não mais comprovado anti-inflamatório. cientificamente, É. o diagnóstico é Verdade. É que na verdade também depende de que tipo de dor é essa. Se ela ficou Se muito é tempo sem lesão treinar ou se ela muscular. treinou com alta intensidade. Aí vai Entendeu? Verdade. ser Ou lesão muscular mesmo, Ou daí uma é outra própria lesão, Mas é a coisa. lesão, né? E a lesão. É, É, uma que são lesão que eu microlesões digo ali, né? de lesão de Lesão de- verdade. Ah. É. Quais são os melhores alimentos para promover saúde óssea e prevenir lesões relacionadas aos ossos? Isso é uma coisa legal, vou falar bem rapidinho, mas a galera ainda está muito fixada na história do cálcio, né? Mas a gente entender que reposição hormonal e atividade física com impacto é a força maior para reutilização O óssea. osso não é um órgão estático, é um órgão metabolicamente ativo, né? Então, precisa estar com níveis de cálcio ideal? Precisa vitamina D? É importantíssimo, mas parte hormonal pesa muito, principalmente nas mulheres menopausadas, né? E impacto. Exercício Impacto. de impacto. Então não adianta você tratar, isso é uma coisa que também é um ponto importante, tá? Não adianta tratar a osteoporose sem tratar a sarcopenia. Uhum, A tensão, tração que o músculo faz no osso uhum. impacta na formação óssea, Total, tá? né? E a última, como a alimentação pode influenciar na saúde mental e no bem-estar das pessoas que praticam atividade física regularmente? 100%. A alimentação, eu diria que o exercício impacta muito na saúde mental, por conta desse artigo que eu já falei aqui no começo do nosso bate-papo. E a alimentação, porque ela vai, inclusive, promover mais, ativar hormônios que são essenciais para a gente ter uma saúde neural aí. Então, assim, bastante selênio, magnésio, vitamina D, né? O carboidrato, a hidratação é super importante, né? Que ela diminui, sim, comprovado, a ansiedade, a compulsão alimentar. Então, é um conjunto. O exercício libera os hormônios que combatem a depressão, né? E a alimentação ajuda a gente a manter esses hormônios saudáveis. Perfeito. Exatamente. Gente, tem assunto, hein? Nossa, Eu lembrei tanta vai coisa fazer um aqui. livro. Meu Deus do céu. Anotando tudo. 3, 2, 1. Olha, Eu ia te A gente teve que apertar. Já deu fechar a 2 agenda e horas. ficar o dia É. inteiro virando a Ele noite. vai tirando take. Meu Esse Deus, aqui, pô, vai chegando ali, de repente mudando o Aí tempo, eu né? Tá começar escurecendo aqui. aquelas variações de treino, mas a gente deixa para outro dia. Não, tem muita né? coisa Legal. bacana. Mês que vem a gente Legal. grava de novo. Então, gente, A gente obrigada. vai tirar- Até a próxima. Até. Valeu, obrigado. Nossa,